Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, é o nosso 14º, e nesta quinta-feira, dia 8, de setembro, logo após a independência, uma data festiva, onde muitas manifestações foram feitas em nosso país, mas não iremos tratar sobre esse assunto, vamos falar de política, mas da política local, das eleições de 2022, e hoje estamos recebendo o candidato a deputado estadual pelo PP, o Tarcísio Jardim. Tarcísio Jardim, que nos concede essa entrevista, É um prazer tê-lo conosco, Tarcísio. Seja muito bem-vindo à bancada do Papo Informativo. Obrigado, pessoal. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e dou entrevista sem filtro. Pode perguntar aí o que vocês quiserem, saber da minha vida, meu direcionamento político, como que eu executo meu mandato de vereador em João Pessoa e o porquê eu venho para essa missão aí 2022. Estou aqui para a gente discutir, cumprir missão e vamos bater esse papo legal aí. Pois bem, então vamos começar, da campanha de 2020, que você foi eleito vereador pelo Partido Patriotas, com Valber Virgulini, mais dois, não foi? Isso. Tem 2 vereadores. Então a gente quer saber o que foi que motivou, você que é policial civil, atuou no GOI, é isso? Isso. É o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, é uma das equipes mais respeitadas do Brasil, tem um treinamento bem específico e bem pesado. Eu já tive acesso, assim, a umas informações, não é qualquer um não, viu? O cara entrar ali é sofrimento. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o ingresso dele lá no GOI. Então a gente quer saber o que foi, primeiramente, levou você a entrar na polícia, você fez o concurso e tal, e também a gente quer saber de você o que levou você a se candidatar primeiro a vereador, em 2020, e eu queria também que você falasse um pouquinho daquela eleição lá da capital, Teve a campanha de prefeito, quem você apoiou no segundo turno, e daí você vai tratar sobre a sua mudança de partido, você que agora está no PP. Certo. Então, primeiro, vamos por partes. Eu decidi me candidatar a vereador cansado de ser feito de trouxa pela classe política. Na verdade, a sociedade está muito cansada com a política, mas a sociedade não faz nada. Reclamar em grupo de família, fazer posts em rede social revoltado, não muda a situação do país. Então, eu cansado da situação política, extremamente decepcionado em cada eleição que a gente se deparava, eu tinha que escolher o menos ruim. Dificilmente a gente escolhia um candidato, depositava um voto em quem a gente achava que era ideal. Não, esse aqui é o ideal, esse é a pessoa que eu estou escolhendo para ocupar esse cargo. Não, é sempre por eliminação. Não, esse aqui de jeito nenhum. Ave Maria, esse aqui eu não quero mesmo. Então, isso foi me cansando, mas não despertava vontade de me candidatar a algum cargo. Amigos começaram a ver o nome que eu tinha dentro de João Pessoa pela questão do esporte, do jiu-jitsu e da polícia. Polícia. O serviço que eu fiz, o trabalho que eu fiz dentro da polícia. No GOI, Isso. O trabalho que eu fiz no jiu-jitsu, eu tenho mais de 40 faixas pretas formadas por mim, fui atleta profissional durante 12 anos. Tenho hoje títulos que são inéditos no estado da Paraíba e no Nordeste até hoje, que ninguém conseguiu. E por conta desse trabalho, isso gerava um respaldo de conhecimento que poderia se tornar em voto. E que as pessoas procuravam esse tipo de gente para depositar o voto, fora a minha formação em direito, a minha conjectura política, concursado, dentro da Polícia Civil. Então, esse conhecimento jurídico meu, junto com o respaldo de você ser um concursado e não simplesmente alguém que caiu lá de paraquedas, gerou esse pedido. E eu não queria. Por exemplo, a eleição foi dia 15 de novembro, no dia 15 de julho, eu batia o pé e dizia que não era candidato. Não vou, porque eu simplesmente não queria estar nesse meio. E aí meu sogro e amigos próximos mostraram para mim que quanto mais a gente se afastar da política, mais ela vai ficar pior. Não adianta a gente reclamar de alguma coisa se a gente não faz nada para ela mudar. Se a minha casa está caindo no teto e eu não vou consertar, o teto cai na minha cabeça. Então, indignações, elas não mudam o cenário social. Ações, sim. E eu transformei essas minhas indignações em ações. Uma ação de me candidatar e, se desse certo, uma ação de fazer um trabalho limpo, proativo, transparente, para que a população veja que realmente quem tem vontade de trabalhar consegue. Então, me candidatei, tive 2.300 votos, numa campanha que eu gastei R$0 de fundo partidário que eu não tinha e não tirei R$1 da minha casa.
Minha campanha custou R$ 20.460 de doações privadas, onde eu gastei mais de 10 mil com material de campanha, cerca de 4 mil e pouco ali com mídia e mais 6 mil de impulsionamento de postagem para a rede social do tráfego pago, né? Pronto, minha campanha foi exatamente isso. Eu consegui ser eleito vereador da capital, mostrando que dá para fazer política limpa, quando a sociedade tem consciência de votar correto. Antes da política, você, quando ingressou na Polícia Civil, qual foi o motivo que fez você fazer o concurso? Além da estabilidade financeira, a gente sabe que quem é concurseiro, como eu e outros aí, tem um sonho, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, a gente bate na trave muitas vezes e é persistência, né? Então, o que foi que levou você a ingressar na Polícia Civil e como foi o seu processo lá no GOI? Isso, eu sempre quis ser policial. Desde moleque, eu sempre quis ser policial. Minha profissão era policial. Brincadeira era de policial. E eu queria uma polícia investigativa. Eu nunca me dei bem assim. Não é que me dei bem. Né? Não, mas eu não gostava do militarismo. Você não tem o cabelo que você quer, você não tem uma barba do jeito que você Temos quer. isso em comum. Entendeu? Tipo assim, isso eu não me enquadrava. Mas eu queria ser policial e eu queria fazer parte de uma polícia judiciária, justamente por conta disso. Então, eu sabia que o único caminho era estudar. Não tinha outro caminho, né? A dúvida da profissão nunca existiu. Fiz concurso para Tribunal de Justiça, Sistema Penitenciário Federal, Polícia Civil do Paraná, Rio Grande do Norte. Onde tinha concurso, eu ia. E foi quando eu consegui passar no daqui, no do RN também, né, do Rio Grande do Norte, mas eu preferi ficar aqui justamente por conta de conjectura que eu já tinha, de academia, tudo, já dava aula de jiu-jitsu, sou de João Pessoa. Já dava aula de jiu-jitsu, tudo, e resolvi ficar aqui. Pois bem, a polícia sempre teve no meu sangue. Eu sentei a bunda na cadeira, disse que era aquilo que eu ia ser, e estudei focado e consegui passar nos concursos. Quanto tempo tu levou para passar? Mais ou menos uns 2 anos, mas eu estudava já antes. Tu já vinha estudando? Já. Eu, do sexto período em diante, eu mal assistia a aula da universidade. Eu só assistia às aulas que os professores reprovavam por falta. As disciplinas que os professores não reprovavam por falta, eu estava na universidade, mas estava na biblioteca estudando os editais dos concursos de Polícia Civil. Tu entrou no curso de Direito focado em concurso. Eu já tinha feito Ciências da Computação e saí de Ciências da Computação para Direito. Que é um ramo que dá dinheiro, viu? Se eu tivesse ficado lá... Tava fora do país. Aprendi inglês e provavelmente. Hoje eu falo inglês fluente, mas por causa do jiu-jitsu, né? E lá no GOI, como é que foi o processo para você entrar? Para quem não conhece. No GOI, o meio de entrada nos grupos especiais é o curso de operações especiais. Se você é da Polícia Militar, o curso de operações da Polícia Militar é o COESP. Se você é da Polícia Civil, o curso de operações especiais da Polícia Civil é o COT, que é o curso de operações táticas especiais. A porta de entrada é você ser operações especiais, né? Por isso que o nome já diz, grupos de operações especiais. E você tem que bancar esse curso. Você paga? Não, bancar você paga com a carcaça, né? Com o corpo e com o psicológico. Você é levado ao limite do seu psicológico e ao limite do seu físico todos os dias. O curso dura em média 3 meses. Eu fui fazer o meu COT no estado de Sergipe, porque aqui não tinha nem perspectiva de ter um próximo COT. E eu fui bancar o meu COT na CORE de Sergipe, na Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Você pode ser formado em qualquer COT do país para trabalhar no grupo especial do seu estado. Agora, só que a concorrência é maior, porque você concorre nas vagas, são 5 vagas só para o país inteiro, você concorre como estrangeiro, né? Que é de força co-irmã, que é de outro estado. E só consegue as 5 vagas os 5 primeiros colocados no teste de aptidão física. São 5 vagas? 5 vagas. Então, literalmente, a gente fala, você tem que chegar lá o aço, porque você tem que ser de 50 a 60 que tentam as vagas, você tem que estar entre os 5 para poder conseguir a vaga. Acaba tem que malhar muito, tem que fazer muita dieta e não pode ter muita doença não, porque os cabas tiver, o cabo... Mas só o TAF, ele é a Disneylândia do curso. O TAF, o teste físico, ele não significa nada, mais nada do que você vai passar dentro do curso. Eu já cheguei no curso campeão mundial de jiu-jitsu, eu tinha sido campeão mundial de jiu-jitsu em 2015, meu curso foi em 2016. Eu só fiz continuar a preparação para o curso, mudando, claro, né? Coloquei muita natação, muita corrida. E eu cheguei lá com o físico no aço, pronto. E passei aperto. Várias e várias vezes eu pensei em ir embora para casa, em desistir. Bater o sino, né? Que a gente chama de bater o sino. Na parte psicológica, né? Não, tudo. Eu perdi 11 quilos em 6 dias. A gente sofre demais, a gente apanha um bocado.
choque, sem dormir, marcha de 20, 30 quilômetros todo dia. Nado E também. muita natação, travessias de 9, 10 quilômetros dentro d'água, nadando. Pelo mar. Rio e mar. A gente faz as instruções de rio no São Francisco, lá em Canindé de São Francisco. Canindé. Poucas semanas depois, onde o ator tinha morrido, aquele acidente que um ator morreu Foi naquele lá. período ali? Foi. Foi o ator que tava gravando, né? Do Velho Chico. Isso. Era novela da Globo. Então, assim, você é exigido ao nível hard do que você pode dar. Por quê? O curso quer saber como você reage em situações de estresse. A todo mundo, quando chega no limite de paciência, no limite de cansaço, reage de alguma maneira. E a gente quer saber como é que você reage no seu limite. Todos os dias, durante 3 meses. Porque você vai se lidar com situações de extrema sensibilidade psicológica e física. Porque o grupo de operações especiais lidar com sequestro, com gerenciamento de crises, com refém, assalto a banco, crime organizado. Os piores crimes, quem resolve são os grupos especiais. E os grupos especiais normalmente são acionados quando a polícia não conseguiu resolver. A polícia convencional não resolveu, a gente chega lá para resolver. É como se fosse o BOPE da civil. Exatamente. Né? Exatamente. Então, qual foi o maior desafio dentro já desse grupo? Já você atuando, né? O crime que você viu que o negócio apertou. Assalto a banco. Assalto a banco é o pior. Para enfrentar esse pessoal. Levar tiro de fuzil não é legal, não. Pois é, meu amigo. Não é moleza, não. Assalto a banco são os piores que tem. Tem um ou outro alvo assim sensível, um cumprimento de mandado de prisão, que às vezes o alvo sensível a gente fala que é aquele, normalmente, que provavelmente vai reagir. Um ou outro que reagia, mas assalto a banco a gente vai sabendo que é boca quente mesmo. Pode ser que alguém não volte. Porque como esse pessoal, eles estão para tudo, né? É. Porque bandido não tem nada a perder, além da vida. Mas a vida já é tudo. Mas para ele já tem um risco, né? Assaltante de banco, ele tem um ditado. Ele sempre deixa a última munição para ele. Tipo assim, se ele souber que sentir que vai ser preso, ele se mata. Por quê? Porque é deles. É como se fosse uma seita onde assaltante de banco ou ele ganha, né? Consegue concluir o roubo ou ele morre. Tu tá falando durante a ação deles. Sim, quando eles se deparam com a polícia. Sim, né? porque geralmente eles roubam banco, né? E depois vão para locais Às afastados. vezes a gente consegue detectar, às vezes a gente se antecipa, pega antes da ação, às vezes a gente pega depois da ação, às vezes pega durante a ação no processo de fuga. Tem várias situações, depende de qual é a quadrilha, quanto tempo está sendo investigada, se estava sendo investigado, qual foi a cidade, se tem apoio aéreo, se não tem. Se tem policial dentro. Entendeu? Então, tudo isso são muitas variantes que não tem como a gente determinar como vai ser aquela ação. O que a gente trabalha é para não ter confronto. Né? Assim, não ter confronto direto, onde a quadrilha junto com a polícia não se deparem durante a ação. Eles estão assaltando, sitiaram a cidade e a polícia chega durante a ação. Aquilo ali é o último caso. Normalmente a polícia trabalha para pegarem todos já após a ação, com processo elemento surpresa. Processo investigativo ou se antecipar a ação. Porque se for durante a ação... Durante é muito perigoso porque é muito armamento pesado. E eles geralmente ficam com 20, 30, São quadrilhas muito, muito ricas financeiramente, muito organizadas. Muito provavelmente têm informação privilegiada. Então, hoje em dia eles viraram literalmente uma força paralela. Levanta drone na cidade para observar a aproximação da polícia. Derruba sinal de celular para ninguém da cidade se comunicar. Deixa artefatos explosivos em ponto estratégico para explodir caso alguma viatura passe, com acesso remoto. Um novo cangaço. Literalmente. Inclusive, muito organizado. Inclusive tem uma série, né, Igor? Estavam gravando em Campina Grande. Não sei se você soube. Gravaram aqui. Eu acho que João Pessoa, acho que não tiveram por lá, não. Em Mossoró. Não sei se é da Globoplay. Acho que é Globoplay. Eles estão gravando um novo cangaço. Eles estão contando como é a ação desse pessoal. Você trouxe informações aí que eu já assisti em vários podcasts de segurança pública que a gente não sabia. Eles são literalmente os remanescentes de Lampião, né? Muitas dessas quadrilhas de assalto a banco se formaram, claro, depois com ramificações, mas a espinha dorsal, os núcleos principais vieram de ex-cangaceiros de Lampião. E é um tema que eu domino, a parte do cangaço. Como o Valdetário, né, que era um grande assaltante de banco, e ele teve as crias, assim como vários outros. Para você ver. E outra coisa também, naquele tempo de Lampião, quem financiava Lampião eram os coronéis.
Essa turma aí do Novo Cangaço, a gente sabe que tem muitos políticos que se beneficiam, tem campanha financiada com dinheiro de roubo de banco. Muitos. Assim como o tráfico de droga também financia a milícia, tem a turma. Tem muito prefeito, vereador aí que foi eleito com dinheiro de banco, de caixa Teve um eletrônica. vereador aqui, se eu não me engano, era de Pernambuco, na ação aqui próximo. Não sei se tu se lembra, Igor. Teve uma operação conjunta da Polícia Militar da Paraíba e de Pernambuco. Os caras roubaram em Caruaru e vieram para a zona rural aqui da Paraíba. E tinha um vereador no meio. Quando a polícia cercou, estava investigando, eles tinham matado um policial lá em Caruaru. Faz pouco tempo isso aí. Aí, quando a polícia cercou ele, estava numa fazenda, né? Já tinha feito já o roubo e tal. A polícia teve as informações, cercou na troca de tiro, como você falou aí. Não teve... Aliás, teve um elemento surpresa, mas deu tempo deles poder reagir, trocar tiros. Tinha mulher e tinha um vereador de uma cidade pequena lá de Pernambuco. A gente já fez umas ações, sempre, normalmente as mulheres são as apontadoras, né? As olheiras, informante. Colhe a informação para passar para a quadrilha, porque mulher normalmente não levanta suspeita, né? Então, é um crime que eles demoram para acontecer, é um crime caro, não é um crime barato, que todo o levantamento que eles fazem da cidade desprende muito dinheiro, não é barato. Você mantém uma equipe para fazer levantamento de hora, de tudo. O acesso à informação privilegiada dentro das empresas de segurança, dentro dos bancos, que isso acontece demais. Então, Agora há pouco você viu que teve um que foi preso aqui. Aluguel de arma. Tem quadrilha que não tem arma. A maioria dessas armas são alugadas. Existem pessoas que só alugam armas para as ações. Tem Um aluguel de uma .50, sei lá, deve chegar aí a 300, 400 mil reais um aluguel de uma arma. Uma .50, né? Que é uma arma que foi criada para destruir matéria, para destruir helicóptero, não foi para atirar em pessoas. Para guerra, né? Exatamente. Pois então, é. essas quadrilhas, elas cada vez mais se fortificam. A sociedade não entende como funciona o ciclo e acha que assalto a banco não tem problema. Ah, mas roubar banco tem que roubar banco mesmo. O banco tem dinheiro demais. Mas o dinheiro que eles roubam o banco, eles compram droga para vender e viciar mais pessoas, para fazer mais dinheiro, para comprar mais armas, para se opor ao poder público. Exatamente. Entendeu? E nessas ações, quem está na lateral do banco que é explodido? A sociedade. Quem é amarrado no capô dos carros? A sociedade. Quem perde o banco na cidade, que agora o banco não abre mais porque tem a agência estourada 3, 4, 5 vezes? A sociedade. Então, a sociedade entende que... O governo do estado, por várias vezes, né, falou o seguinte, que a Paraíba teve a redução no número de estouro de banco. Claro que teve, governador. O tanto que já teve de banco estourado e que, como ele está falando aqui... Não tem uma agência mais. Não tem mais agência, meu amigo. Vai ter uma queda. Agora estão vindo para os grandes centros, Campina Grande, João Pessoa, para fazer Eles são audaciosos, porque durante o dia o camarada vinha roubar numa cidade que tem uma densidade grande populacional, Infelizmente, né? A polícia é tratada como um mal necessário. A gente já vai entrando aí em 12 anos de gestão e que a polícia é colocada como um escanteio. Contingente extremamente defasado. Muito. Polícia Civil, por exemplo. A Polícia Civil era para ter no mínimo 6 mil policiais civis no estado. Tem 2 mil. Contando com o Instituto de Perícia. 2.174. A Polícia Militar era para ter 15 mil, 14 mil, tem 9. 8.800 e pouco. Então, como que vai funcionar desse jeito? E ainda tem a guarda da reserva que eles chamam para não fazer concurso. Entendeu? Como que funciona desse jeito? Pior salário do país. A Polícia Civil e a Militar recebe o pior salário do país. A Polícia Civil daqui recebe a metade da média Nordeste. A metade da média Nordeste. Aí coloca penduricalho aqui, coloca plantão ali, coloca gratificação especializada aqui, coloca prêmio não sei o que ali. Aí chega no final do mês, tu recebe um salário lá de 4 mil e pouco, 5 mil inicial. Aí tu acha que o salário é aquele. Mas se tu adoecer, se tu levar um tiro, se tu tirar uma licença, teu salário vai para o que realmente tu recebe. Que é um vencimento de R$ 1.300, com risco de vida, e fica um total aí de 3 conto. Um policial civil, nível superior, arriscar a vida todo dia. Fora os empréstimos que faz e eles descontam. Pois é, então assim, não tem como funcionar. Não tem como você ter uma polícia motivada a trabalhar em uma sociedade protegida desse jeito. Ó, meu pai, como eu estava falando para você em off, eu vou falar de novo, já falei várias vezes aqui, vou continuar falando até ser resolvido. O PCCR,
né? Plano de cargo, carreira e remuneração que a Polícia Civil e Militar vem lutando, os bombeiros também. É uma luta incansável que eu encorajo todos eles a continuar, né? O policial hoje, quando ele se aposenta, você que nos assiste, o policial hoje ele perde 40% do salário, amigos. Meu pai está com uma idade já avançada, 72 anos, vai para 73. Ele disse, eu só vou sair na compulsória. É triste o negócio. Tem muitos assim. Porque um final hoje, um policial civil final hoje deve estar tirando uns 10, 11 com plantão cheio, né? Tirando plantão. 80 anos de idade tirando plantão. Tem que tirar plantão. Quando ele se aposenta, ele vai para 3 e pouco, 4. Como que vive desse jeito? Plano de saúde, amigo. Isso eu tô falando 10, 11 bruto. Tira seus 7 e pouco, 8 líquido ali. Aí tu se aposenta, desce para 4. Como é que tu já tem dificuldade para sustentar uma família com o que tu recebe? Normalmente o cara é o pater família, né? O quem sustenta a família inteira. Aí tu desce de 7 para 3, 3,5. Como é que tu sustenta a família? Aí por isso que você vê, pô, o polícia literalmente ele morre trabalhando, morre de velho trabalhando, mas não se aposenta porque ele não tem condições. Teve um colega teu lá de uma pessoa que ele se matou, não foi? Ele tinha gravado um vídeo, repercutiu muito na Civil. Foi, João Paulo. João Paulo, ele estava numa neura muito grande, alegou que estava sendo perseguido e tal, e depois tirou a vida. Infelizmente tem isso na polícia também, porque quem se rebela é perseguido para ser calado, entendeu? É por isso que eu sou vereador de João Pessoa e várias pessoas acham que eu tenho poder de influência dentro da guarda. Me pedem para influência de cargo dentro da guarda de inspetoria. Eu não me meto em nada da guarda metropolitana. Eu sou um defensor da guarda, consegui viatura, consegui arma, mandei 150 mil de medida impositiva, de 350 que eu tinha, luto pelo PCCR da guarda, que já está tramitando, 16% de reajuste, vai ser agora colocado promoção e progressão, tudo para a guarda, deliberando, sem ser louco, sem ser inimigo, mas também sem ser capacho. Mas você é base do... Sou base do prefeito, porque se constrói as coisas na base, não é sendo inimigo. Eu entrei para a política para resolver problemas e não causar mais problemas. E se um dia, por um acaso, eu for para alguma oposição, eu vou com ela justificada. Porque eu tentei construir e não me permitiram construir. Então, eu vou ter uma justificativa de estar brigando. Mas eu não vou brigar antes de tentar uma construção. Como é que foi esse processo de aproximação seu com o Cícero? Foi voluntário, do prefeito, tanto meu. Quando eu me encontrei com o prefeito no segundo turno, eu conversei sério, disse que não tenho problema em ser oposição nem ser situação. Eu quero que as minhas pautas sejam favorecidas e eu entrei para trabalhar pela sociedade, que é esporte e segurança pública. O prefeito me colocou na base, eu não pedi para sair hora nenhuma. Estava na base do prefeito, tem uma amizade pessoal com o Mercinho Lucena, que é o filho dele. Antes da política. Então, eu fui colocado na base e tratei como disse que ia tratar. Um mandato independente, sempre trabalhando pelo correto. Se vier pauta do prefeito, que eu não concordo, projetos que vão contra o que eu penso, o meu posicionamento político e o meu viés, eu não tenho problema nenhum em votar contra como já votei. E voto a favor também quando for algo correto que eu vejo que vai ajudar a sociedade. E voto sempre a favor das pautas do prefeito quando vierem projetos do executivo que for para lidar com as pautas do executivo. Porque eu não sou do executivo, remanejamento de verba, tira para cá, tira para lá. Não é uma prerrogativa dele? Então, que o prefeito decida como vai fazer. Os órgãos reguladores que façam seu papel. O meu papel de fiscalização eu faço. Vejo onde é que está sendo colocado o dinheiro, onde é que não está, calçamento que não foi, projeto que não foi executado. Agora, o Ministério Público também faça o seu papel. Né? Agora, quando ninguém faz... Não é só um salvador da pátria, um Capitão América. Eu não sou Capitão América. Quando você elege um vereador, 2, 3, que entraram com a vontade do povo, literalmente, e não porque gastaram milhões numa campanha, não vão ser esses 2, 3 que vão mudar o sistema. A sociedade mude primeiro, a sociedade aprenda a escolher, que aí a gente pode vislumbrar dias mais justos na política, na cidade, estado e país. Mas enquanto isso não acontecer, é difícil. Boa noite, vereador Tarcísio, né, candidato a deputado estadual. É um prazer receber você aqui, a todos os nossos telespectadores, né, ouvintes do nosso podcast. É importante a gente ouvir você, que não é de família tradicional, mas que cresceu, teve êxito, né, logo quando tentou ir para a política, trata a política de outra forma. Agora, o importante, quando a gente vê os números da eleição de João Pessoa, como é que você se sente após a abertura das urnas no ano de 2020, você desbancar pessoas
que tem um Histórico. certo histórico, que tinha privilégios, entendeu? Que tinha, além de tudo, uma história, uma hierarquia familiar. Você pega vereadores aqui como esse Marcos Vinícius, o Elton René, que estava no Procon na época, que não obteve êxito na eleição, Sandra Marrocos, que não obteve êxito, Benilton Luceno, o vereador Lucas de Brito, que era vereador na época, hoje não logrou êxito. Aí você pega também a Cris Furtado, que é a mulher do secretário do Estado de Educação, do Cláudio Furtado. Você conseguiu, praticamente em cima de todos, obter isso. Como é que você se sente diante de uma situação dessa? Eu me sinto privilegiado e responsável, né? A sociedade jogou essa responsabilidade em mim e o mínimo que eu tenho que fazer é corresponder. Eu tive menos votos do que todos esses que você citou aí. Eu tive 2.273 votos. Tem vereador aí que teve mais de 4.000 votos e não conseguiu entrar. Pela questão da conjectura partidária, né? Questão do coeficiente, da cauda. Mas aí a culpa não é sua, né? Isso, exatamente. Mas, tipo assim, para a sociedade entender como ainda não é ligada à proporção de votos. Porque muita gente acha que entra que os que têm mais votos. E sempre está entrando um agora e puxando os outros, como acontecia antes. Não é bem assim. Né? Hoje ninguém puxa mais ninguém. Se o partido não tiver voto, mas também se você não tiver voto, você não entra. É porque sempre vai entrar os mais bem colocados do partido. Então eu me sinto com uma responsabilidade enorme. E eu vejo que a população está amadurecendo politicamente. Porque os votos comprados, os votos de curral, ali a gente não tem o que fazer, infelizmente ainda, é que ele vai demorar muito para mudar. Né? Porque as pessoas literalmente votam igual ao gadozinho quando vai comer a palma. Vai um atrás do outro, a palma está ali, a gente come e tchau. Não quer saber, às vezes não quer nem discutir, não quer saber nem quem é que está se candidatando. Vai porque o primo disse que era para votar. Só que o voto consciente, esse está aumentando muito, porque as pessoas estão cansando. Esse é um voto difícil. Porque é um voto de quem observa seu trabalho e cobra quando você entra. Eu recebo cobrança todos os dias das mais diversas pautas que você imaginar. E eu escuto todos, respondo todos, porque eu fui eleito lá para escutar a sociedade. E quanto vários e vários outros que têm votações expressivas com a máquina e, como é que eu posso dizer assim, a família política, né? A história política da família, tem gente que tem muito voto por conta disso, não responde. Não tem mais contato com a sociedade, não responde mensagem, não atende uma ligação, não volta para agradecer. Eu voltei e entrei em todas as casas de uma pessoa que eu pedi voto. Quando eu fui eleito, eu voltei para agradecer. Coisa rara de um político, né? Quem abriu o portão e me deixou entrar na casa, que minha mãe é do interior, meu pai teve formação rígida mesmo de sertão. Quem abre a porta da sua casa está lhe dando uma oportunidade de confiança, porque a gente não abre a porta da casa para todo mundo, não. Então, eu voltei e agradeci de um por um. E disse que estava disponível para qualquer deles, com demanda e com trabalho, que podia me pedir, que eu estava ali disposto para ajudar e para trabalhar. E quando eu não conseguisse, eu ia dizer por que eu não consegui. Quando der para fazer, eu digo que dá. E quando não dá, eu também digo que não dá. Por conta do desconhecimento político das pessoas, a sociedade não tem diferença do que é legislativo, do que é executivo, do que o vereador faz, até onde o vereador pode ir. Então, às vezes, um ato que é do executivo acha que não aconteceu porque eu não fiz. Eu digo, ó, a minha ação ela foi até aqui, então a minha parte eu fiz. Infelizmente, daqui para lá não depende mais de mim. E eu explico. E quando a gente consegue, eu também sempre agradeço ao executivo, porque eu só solicitei e fiscalizei. Só aconteceu porque ele endossou. Então, se o prefeito não der a canetada, não sai. Um trabalho de conscientização é importante, porque a gente sabe que, infelizmente, o número de analfabetismo político é muito grande ainda. Muitas pessoas, a gente vê nessa campanha agora, você que está podendo percorrer a Paraíba, é a sua primeira campanha estadual, não é isso? Primeira. Como candidato. Então, você sabe muito bem. A gente hoje, você falou de uma campanha municipal, campanha estadual é diferente. Mesmo João Pessoa tendo assim uma dimensão, é uma capital,
Mas é totalmente diferente. Você lida com outra cultura, principalmente quando você vai para o interior da Paraíba, você vê no coronelismo, aquele Prefeito, da troca de prefeito. Você tem favores. quantos prefeitos? Nenhum. Então, pronto. Tem muitos deputados que têm prefeitos, tem uma estrutura grande no estado, né? E aí onde é que entra a concorrência desleal do pleito? Deputados que tem deputados aí que vai se aposentar, né? 6, 7, 8 mandatos na Assembleia Legislativa. Então, e a gente vê pouca produção dessa turma. Prefeito do interior não tenho nenhum. Agora, meu prefeito Cícero, ele me ajuda. Ele é uma pessoa que, tipo, quer que realmente eu consiga me eleger. Agora, me ajuda com demanda. Não é nada para mim, não. É Mas demanda por coletivo. É uma demanda para guarda, é uma demanda por esporte. E que ele me ajuda e se ajuda ao mesmo tempo. Porque esse é o papel Quem é o eleitor. teu governador? A preço de hoje eu não apoio nenhum. Você não apoia nenhum. Se for votar lá, é nulo. Não. Eu não anulo o voto. Eu vou votar em alguém. vai Mas não decidir decidir depois. ainda. Momento, não. Não vou fazer campanha para nenhum, mas eu vou votar em alguém. Vereador, né, candidato Tarcísio, como é que você acredita assim, que o prefeito Cícero está lhe ajudando, mas acredito que o deputado estadual do prefeito Cícero é Vaz Bezerra, não? Não, o prefeito não tem deputado declarado. Ele não declarou apoio a um candidato só, até porque vários candidatos estão sempre com o prefeito, estão sempre com o candidato a deputado federal Mercinho Lucena, né, que inclusive é o meu federal, lá em João Pessoa. Então, tipo, você vê ele com o deputado Eduardo Carneiro, você vê ele com o deputado Felipe Leitão, você vê ele com o candidato Tanil Soares. E tem a disputa, né? Porque a gente sabe que, claro, cada um quer puxar. O prefeito vai votar comigo. Isso, mas na hora ninguém sabe, meu amigo. Na hora eu não sei, eu até agora realmente eu não vi se tu declarar apoio a nenhum. Estadual, né? Gervásio é o pai de Léo Bezerra, que é o vice-prefeito de João Pessoa. O único apoio declarado que ele tem é do filho. Se ele não votar no filho... Gervásio é o pai de Léo. Então, assim, declarado não tem. Pode ver que não apareceu até hoje nenhum tipo de mídia, o prefeito dizendo, esse aqui é o meu estadual, e eu acho que ele não vai fazer isso justamente por conta dessa conjectura de vários. Oligarquias. Como é que você enxerga na política paraibana? É uma coisa que a gente tem que quebrar. Quando existe um parlamentar produtivo, eu não me importo. Porque a gente tem países aí que existe a monarquia e o país funciona melhor do que muitos com democracia. Mas quando a família preza, né, pelo bem do coletivo. Agora, quando você simplesmente vai passando de cargo por cargo, de poder para poder, né, o poder sempre nas mãos dos mais poderosos, e você não vê nada mudar, tá errado. Tem que quebrar o ciclo. Se é uma oligarquia, já não está certo. Que é justamente o poder na mão de poucos. Você tem que colocar o poder na mão de muitos, não é de poucos. Os poucos que têm o poder são para representar os muitos. E não é assim que acontece no país. E quando se trata de famílias? Que é o que geralmente... A gente vê o seguinte, Bolsonaro tem uma. Bolsonaro tem os filhos dele, Mas um em cada estado, né? Um no Rio, outro lá em São Paulo, não é isso? Então, como é que você vê essa questão dos filhos? A gente também está vendo agora, pronto. O seu federal é filho do prefeito. A questão de hierarquia, né? Você defende um prefeito que ele também já faz isso, né? Porque se ele tivesse pelo menos uma noção e fosse contra a questão da hierarquia, ele nem candidato a prefeito era, né? Tá entendendo? Cícero não seria candidato a prefeito? Não, eu acredito que ele nem candidato a prefeito era, porque ele já deu a contribuição dele. Foi prefeito 8 anos? Já foi senador também, governador da Paraíba. Senador. Já tem um trabalho prestado também, né? Justamente. Mas aí a gente tem que saber qual o motivo pelo qual ele decidiu voltar. Eu mesmo não estaria na política nunca se não quisesse fazer a minha parte. Para mim, a política nunca foi uma opção. Para mim, melhorar a sociedade era confrontar com vagabundo mesmo e meter chumbo quente nos pinhaços deles. Era a minha maneira de ajudar na sociedade. Só que eu entendi que eu consegui ajudar na sociedade, muito pouco, em comparação com o que a política faz. Uma ação minha muda a vida de milhares de pessoas. E várias ações minhas na polícia mudaria a vida de dezenas de pessoas. Hoje você tem um instrumento que é o seu mandato, que você pode fazer isso. Mas, Tarcísio, como é que você vê, você acredita que o seu eleitor se arrependeu de ter colocado você lá? Você acha que o eleitor ficou com vergonha? Porque você foi eleito com o Valber no Patriotas, com o Valber Virgulino. Que era oposição Depois você passa para
Cícero Lucena, Valber não apoiou ninguém, colocou voto neutro, ele não apoiou Nilvan na época, apoiou né? ninguém. Não apoiou ninguém. E aí Teve você... acusação de Leila aí. Justamente. Eu não estava aqui, não. Eu tava A Leila no falou, respeito o do programa Pablo com Leila, Fernandes também disse que que... Cícero Lucena só era prefeito hoje por conta da neutralidade de Rui, a neutralidade E de também falou... Valber. Foi o Pablo, disse que teve assessor de Valber que ligou para ele comemorando a vitória de Cícero. Ou seja, ele deixou transparecer aqui, a Leila ficou em silêncio. Você acha que ou você acha que houve uma perca no seu reduto eleitoral por conta dessa mudança? Você ganhou? Como é que você viu? Você também se sente arrependido de ter passado para o lado de Cícero? Momento algum me sinto arrependido. Tudo que eu faço pensando e raciocinando. E pensando não em mim, sim no coletivo. Eu nunca penso em tirar vantagem própria de nada. Então, tudo que eu fiz foi pensando e deliberando com o meu grupo, que eu nunca raciocino sozinho. Todos os que estavam comigo desde o comecinho, quando eu não queria ser candidato a vereador, vieram conversar para me convencer. Eu estava no partido de Valber, o Patriotas, por uma conjectura política. Eu sabia que era um partido que eu teria a maior probabilidade de me eleger. Né? A gente sabia Estratégia. que era um partido... Hoje o partido é isso, filho. O partido hoje é cálculo. É caneta e cálculo. Quantidade de voto, quem são os cabeças, quem puxa voto. Matemática pura, né? Quem puxa voto, quem não puxa, quem é cauda, quem não é cauda, é isso aqui. E outra coisa... Hoje é isso. Hoje não existe um partido de viés puro. Não tem. Ideologia não tem. Não tem. Se você for escolher um partido por ideologia, não existe. Então, eu apoiei Valber por conta disso. Eu acreditava em algumas coisas do projeto que me decepcionei depois. Não era o que eu imaginava. O projeto político não era o que eu imaginava. Então, nós somos livres para ter nossas escolhas, escravos das consequências. Isso. E quando a gente erra, a gente tem que aprender a remediar e corrigir o erro e não ficar repetindo. Então, quando a gente erra, rapaz, isso aqui não era para ter feito assim, não. Eu agora vou fazer isso aqui. Então, no segundo turno de João Pessoa, Valber declarou o voto neutro e ele foi contra tudo o que a gente fez no primeiro turno. Convencer as pessoas a votar. Verdade. A gente, numa pandemia, entrando de casa em casa, convencendo a pessoa a sair, um idoso com medo do coronavírus, a gente convencendo esse idoso a ir votar, e 15 dias depois a gente faz, não, vote não. E decidir o futuro da cidade. E outra. Como fazer isso? Eu não concordei com isso, meu irmão, eu não vou fazer isso. Ou Nilvan ou Cícero serão os prefeitos de uma pessoa. Alguém vai ser, e eu não vou tirar meu corpo fora. Eu nunca me omiti para nada, eu nunca me escondi de troca de tiro, ou me escondi de questão de voto político, de posicionamento. Não. Então, eu vou apoiar uma pessoa que eu quero que não... O que é inimigo contra o que eu não quero que seja prefeito. E eu não queria, naquela conjectura, que Nilvan fosse prefeito. Tanto que eu não declarei apoio ostensivo a Cícero. Veja se tem foto minha com Cícero. Não. Agarrado de mão, abraçado. Não. Mas por que Nilvan não prefeito? Porque eu não queria Nilvan prefeito. Eu sou policial civil. Você não via Nilvan? Não vejo em Nilvan uma pessoa para ocupar um cargo ainda hoje prefeito. Você não vê? Ainda sim. Então hoje a gente pode tirar Nilvan como uma opção sua de voto para governo. Muito provavelmente. Já conseguimos tirar um. Agora, vamos pensar mais além. Você foi eleitor de Valber de Cabo Gilberto? Ou Valber de Cabo Gilberto? Para estadual, eu fui eleitor de Valber. Para prefeito, primeiro turno, fui eleitor de Valber. De Valber, né? De Valber. E você vê como é a coisa. Porque Valber, ele jogaria o discurso dele no lixo, dessa questão de ficar em casa, se ele vai para o segundo turno. Porque ele ia querer que o povo fosse votar e querer apoio dos outros. Por isso que eu não concordei. E hoje a gente não concorda. Como é que ele, naquele momento, pregou neutralidade e hoje foi um dos primeiros nomes a levantar o nome de Nilvan? Oi. Entendeu? Assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque a gente fala hoje você está numa conjectura de adversário político, você passa para o cunho pessoal e você afeta a pessoa do candidato de proferir palavrão, de chamar disso, chamar daquilo, quando lá aparece um pouquinho mais na frente, tá de mão dada. Eu não consigo fazer isso. Não dá para mim. É o que a gente vê muito. Você nunca vai me ver fazer isso. Eu chamar uma pessoa de Deus e o mundo com ele e depois estar abraçado, dizendo que é melhor amigo. Eu não faço isso. Ou você tem o seu modo de pensar, ou você tem um modo de pensar de todo mundo. Você é por conveniência. E eu não sou por conveniência. Não tenho nada contra Nilvan, não tenho nenhum tipo de problema pessoal com ele. Só sentei para falar com o Nilvan uma vez, foi justamente no segundo turno de prefeito. Nada contra ele. Mas eu não vejo ele me representar.
Eu não vejo ele me representando como prefeito, não via, e agora como governador é que eu não vejo Mas mesmo. você não vê ele representar você por conta daquela acusação de venda de roupas falsas, do que ele... Também. Porque o que ele prega é praticamente o que você prega, estão no mesmo nicho político, não? Também, dentre várias outras coisas, que também não vem ao caso, não preciso estar falando mal do candidato aqui. Eu sou um eleitor, não sou militante de nenhum candidato a governo, não vou estar falando mal dele aqui. Cabe à sociedade escolher. Eu vou escolher o meu candidato, mas não faço campanha para nenhum. E eu não tenho esse costume de falar mal de ninguém, não. Não cabe a mim, não. Isso é antiético. Hoje, continuando no tema, hoje você não é que bate chave, mas concorre a uma cadeira, claro que em proporção diferente. Ele está no PL, que é o deputado Valber, o caso que você foi eleitor dele, e você está no Progressistas. Vocês dividem o mesmo reduto assim, eleitoral, o mesmo foco eleitoral? É da mesma corporação. É da mesma né? corporação. A gente confronta Porque Valber muito... é delegado, né? a gente confronta muito o eleitorado. É um público, principalmente em João Pessoa, muito, muito compatível. Né? Só que a Polícia Civil hoje está comigo. Inclusive, a entidade de classe, a maior entidade de classe da polícia, que é a ASPOL... É a associação, exatamente. Né? Eu fui declarado o candidato representante da ASPOL. Beethoven, quem é o presidente, né? Isso. Então, o candidato da ASPOL sou eu. E eu vim candidato a deputado estadual porque a polícia pediu. A polícia que queria uma pessoa para representar e ter o discernimento de deliberar e buscar construir. Essa construção que eu fiz em 1 ano e meio como vereador trouxe o respaldo porque eu fosse candidato a deputado. Tanto pelo pessoal do esporte, que viu a melhoria das coisas, das pautas do esporte de João Pessoa, como principalmente da segurança pública. Porque a gente viu, a sociedade de João Pessoa vê o que era a Guarda Metropolitana 1 ano e meio atrás e o que é a Guarda Metropolitana hoje de João Pessoa. Isso é notório. A gente sabe, né, que a política tem as suas conjunções, as suas tratativas. Sérgio Queiroz, a gente vê aí o bottom, né? Ô, Ricardo, antes da gente ir para Queiroz. Sérgio Queiroz, antes da gente avançar, a gente vai completar a chapa dele aí, né? O deputado federal dele já disse, o senador, né? O presidente. Já tiramos um governador que já não é, né? Agora, vereador, o que é que você acha que o eleitor observa de um político que nunca disputou eleição, foi eleito com 2 anos, ele teria aí 4 anos para consolidar a sua liderança, seu mandato, e ele decide abandonar a casa Napoleão Laureano, né, de João Pessoa, para disputar uma eleição para deputado estadual. Você acha que não seria melhor, recomendável, consolidar uma liderança para, na próxima deputado, você ser candidato? Primeiro que eu não abandonei a casa Napoleão Laureano, eu estou na execução do meu mandato, não tirei licença. Mesmo podendo, não tirei licença. Continuo trabalhando e estou presente em todas as sessões da Câmara. Remota e presencialmente. São quantos lá? 27. São 27. Eu não falto sessão. Quase uma assembleia, viu? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos vereadores mais presentes em todas as sessões da Câmara. Presencialmente. Eu só falto quando há necessidade e aí mesmo eu entro em acesso remoto. Então, eu não tirei licença. E segundo, eu só vim candidato porque o povo pediu. Eu não queria ser candidato. Eu não queria ser candidato a vereador. Eu não queria. Então, a sociedade pediu. Eu fiz um trabalho de 1 ano e meio, eu queria fazer um trabalho de 4 anos. Mas a sociedade pediu para eu vir candidato a deputado. E não foi o povo de João Pessoa. Foi de Cajazeiras, de Rastro dos Cavalos a João Pessoa que eu recebia perguntas pedidas aqui, ó. Em rede social, porque aí é a diferença de você ter contato direto com o seu parlamentar. O meu Instagram, quem responde os directs sou eu. Não tem assessoria para responder minha rede social, não. Sou eu. Comentário eu não consigo. Realmente eu não consigo dar conta de comentário. Mas todas as mensagens direcionadas, todos os privados, sou eu que respondo. E respondo por áudio e por vídeo para saber que sou eu que estou respondendo. Então, essas pessoas começaram a pedir e essa força começou a surgir. Mas mesmo Até assim... de fora de João Pessoa também? Não, a grande maioria era fora de João Pessoa. E mesmo assim eu não queria ser candidato. E tu sente preparado para ser, Sim, para ser deputado? sim.
Não vejo diferença de um vereador de uma capital para um deputado estadual. O trabalho legislativo não existe tanta diferença. Você vai estar num ambiente novo, onde você vai ter que formar os vínculos, frequentar as secretarias e conhecer o secretariado, que foi o que eu fiz dentro da prefeitura. E conhecer a cidade. Conhecer as demandas de cada cidade que eu estou andando. Né? Eu não estou só em João Pessoa, eu estou andando no estado inteiro. Não, outra coisa, você vai ter um valor de emenda muito maior, né? Pois é, e outra coisa, a gente tem 36 deputados. Eu não vou tomar conta do estado sozinho. Não. É como eu digo lá em João Pessoa. Eu sou sobrecarregado de trabalho em João Pessoa, por quê? Porque todo mundo vem me pedir as coisas. E eu recebo direto. 800 mil habitantes. Isso, eu recebo direto mensagem aqui. Rapaz, vereador, eu estou precisando disso aqui. O ônibus, o transporte escolar das crianças com autismo parou de passar aqui em Mangabeira. Olha, me disseram, olha, manda mensagem para esse vereador que ele sempre vai responder e vai buscar resolver o problema. Então, eu sou conhecido em João Pessoa como o vereador que resolve o problema. Por quê? Porque eu vou atrás. Porque eu respondo. Normalmente o pessoal nem lê a mensagem. Eu leio, respondo e vou resolver o problema. Sérgio Queiroz. Volto Nosso naquela senador, pergunta. nosso senador. Por que Sérgio Queiroz? Porque é compatível com os valores e os princípios que eu defendo na política. E eu voluntariamente eu decidi apoiar o pastor. Voluntariamente. Eu liguei para ele, vem aqui gravar um vídeo. Igual adesivo dele, de você. graça, né? Quais são esses valores? Família, honra, uma política nova, a política de graça, onde você não vai prometer nada às pessoas a não ser transparência, honestidade e trabalho. O pastor Sérgio Queiroz, ele teve uma trajetória muito parecida com a minha, que ele disse que não ia. Não vou para a política, não vou. O que é que aconteceu? Todo mundo pedindo que ele viesse. Colocou a carcassinha dele, como a gente fala em polícia, colocou a carcaça dele para jogo. Então, eu tenho que exaltar e ajudar uma pessoa dessa, que está vindo para a política com o mesmo propósito que eu. Fazer o bem. Sem querer ganho político nenhum, sem querer vantagem nenhuma, sem querer fazer nenhum tipo de arrumadinho, nem conchavo político. A campanha do pastor Sérgio é igual como foi a minha campanha de vereador, e igual como está sendo a minha campanha de deputado. Seu fundão, tempo de TV... Na tora. Um grupo de amigos ao redor, um bando de loucos, né, que acreditam num projeto, como em João Pessoa eu andava, os caras vão dizer, rapaz, Tarcísio é um caba bom, bicho. Tem um trabalho de pestado, é conhecido, mas não entra nada. Aí tem uns votinhos ali, uns 500, 600 votos. Era desse jeito. Desse jeito mesmo. Mas é desse jeito. Foi a tua primeira vez, tu já chegasse. Mas não chegou nem a bater na trave. Já foi logo, né? Um cara... Então, por isso que eu escolhi ele. Escolhi ele justamente por isso. Por representar os valores de uma sociedade justa que eu acho que a gente tem que ter. Teu presidente... Tu já tem um presidente? Até o talo, não mudo nem para um trem. Mas escolhendo o pastor, você já também fecha com o Major Fábio, não? Ou são valores diferentes? Não estou fechado, não. Quer extrair o teu governador de todo jeito. O senhor quer ensinar Cid Moreira a dar boa noite. O senhor está tentando enganar a polícia. Esqueceu o investigativo? O senhor está aqui soltando informações aleatórias para sair por eliminando, para deixar uns 3 frutinhos para dizer, desse daqui. Não, mas você... Quem faz isso normalmente sou eu. Mas você eu que coleto dados, indícios de autoria e materialidade delictiva. Daria um bom delegado. Não, mas você vota no pastor Sérgio, né? E aí? Pergunta que ele vai jogando. Eu voto em Messinho Lucena. Sim. Aí, por quando eu voto em Messinho, eu tenho que votar em João. Não. Eu voto em Pastor Sérgio. Eu tenho que votar em Major Fábio. E eu tô com uma dobradinha de candidato para um cargo e para outro, não. Não é casadinha, não. Agora, eu escolho os meus candidatos pelos os que me representam mais. Tarcísio, tu declarou logo no começo o voto a Messinho Lucena. Foi. Por quê? Pela amizade pessoal que eu tenho com o Messinho. Eu, sem nenhum tipo de traquejo político, Messinho me pegou pelo braço e me apresentou a todas as secretarias. Messinho perguntava quais eram as demandas, eu não conseguia ter acesso, porque ninguém... Quem era Tarcísio? Tipo, um vereador que ninguém nunca... E tua primeira viagem também, Isso. Não sabia... Ninguém nunca escutou falar ligando pro secretário. Não é vice-prefeito de Cabedelo, ele tem essa influência toda na prefeitura. Todo o secretariado de João Pessoa, ele é o prefeito de João Pessoa. Entendi agora. E todo o secretário de João Pessoa, ele conhece. Entendi agora. Todos os amigos de infância ali. Então... Eu pesava de uma demanda, mas eu sempre estava disposto a ajudar. Então, eu fazia uma ligação para um secretário, aí não conseguia ser atendido. Aí eu falava, Messinho, fala com o secretário tal, que eu estou precisando de uma demanda. Aí, Tarcísio, o vereador, não é porque era Tarcísio, o vereador Tarcísio está querendo resolver um problema dessa demanda. Aí o secretário falava, o secretário atendia, eu ia lá resolver o problema. Como é que você... Só um minuto. Como é que você vê a gestão de João
no tocante à segurança pública. É um assunto que é do seu interesse. A gente sabe que a Aspol pediu para você ser candidato, como você falou aí, né? Para ser representada, né? Tivemos agora há pouco, como a gente estava conversando lá fora, o movimento da Polícia Legal, aonde os policiais militares e muitos policiais aí, bombeiros militares e civis, participaram, né? Uns mais, outros menos. Então, como é que você avaliou toda essa negociação de João Azevedo com a Aspol e, assim, o projeto João para a segurança pública? Deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. A gente realmente esperava que João fizesse algo que Ricardo não fez. Ricardo não fez. Que ele fosse realmente diferente. Ele foi diferente. Não foi igual a Ricardo, que Ricardo não fazia, nem recebia a nossa categoria. Né? Ele recebia, conversava, deliberava. Mas entre receber, conversar e deliberar, a gente não quer estar de conchave nem de reuniãozinha. A gente quer resultado. O policial não quer viatura bonita. Colocada. O policial não quer arma boa. Antes disso tudo, o policial quer salário. Dignidade. Entendeu? Eu não quero plano de saúde corporativo. Eu quero um salário que eu pague meu plano de saúde para minha família. Eu não quero escola militar para filho de militar. Eu quero salário que eu pague a escola para o meu filho. Então, é a política do assistencialismo. Ninguém quer ser sustentado pelo Estado. Quem é cidadão mesmo, independente, e é a favor do capitalismo, né? O conservadorismo quer se sustentar, não quer que ninguém sustente ele. Então, deixou muito a desejar, mas muito a desejar mesmo. Se o governo de João tivesse sido bom para a segurança pública, a gente não tinha tido essa quantidade de crise que a gente teve. Então, trazer números bonitos para a televisão pode até enganar a sociedade que não se aprofunda no assunto especificamente, mas a tropa não engana, não. A tropa não engana, não. É só você olhar o nada engana um contra-cheque no final do mês. O que é que vocês querem de João? Que ele dê uma dignidade salarial para a polícia. Como que, por exemplo? Todas as polícias. Polícia Civil, Militar, Bombeiro, os agentes socioeducativos, Polícia Penal. Pronto, a Polícia Penal conseguiu o seu PCCR, mas ainda tem várias demandas para ser atendidas. É porque também o efetivo da Polícia Penal, e eles não têm aposentado, Entendeu? foi instituído agora. A Polícia Militar não tem Penal. o seu PCCR formado. Não tem um organograma de uma média Nordeste, por exemplo. A Polícia Civil, meu Deus, a Polícia Civil está jogada num fosso. Você acha que o governo, os governos passados, você vê de Ricardo, o Cássio, foram bons para a Polícia Civil? A polícia não teve um governo bom para a polícia até hoje. Não teve. Na Paraíba, né? Não teve. Pode olhar para trás. Rapaz, teve. Eu vou dizer um. Mas não é do tempo, não, mas aí tô falando do meu tempo, que eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, né? Não posso falar do que eu não vi. Entrado, né? Porque na Paraíba é costume se fazer concurso e não chamar, né? Mas eu penei. Meu concurso foi de 2009. Foi fui Cássio, convocado para Cássio governador, né? Eu fui convocado para Cadepol em 2014. Um concurso de 2009. Foi muita briga. Minha irmã entrou sob júdice naquela... Minha irmã é do mesmo tempo que tu, só que ela fez para civil e para militar. Minha irmã, ela ficou classificada, Zé Maranhão. Ele prometeu chamar e chamou. 2010, não foi? Foi porque aí foi, houve aquele processo de cassação. Maranhão perdeu a campanha e honrou com a palavra. Chamou. Ele disse que ia chamar, perdeu e chamou. Ele, com raiva, ele poderia não ter chamado. Chamou. Ricardo, quando assumiu, a primeira coisa que fez foi sustar o ato de Zé Maranhão. Aí a turma todinha foi para a justiça. Minha irmã foi também para ser chamada sob júdice. Ficou um tempo recebendo R$600. Assim, eu não consigo entender por que tratar a polícia desse jeito. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo entender de jeito nenhum o que passa na cabeça de um governante que não valoriza a polícia. Porque eu não consigo entender. A sociedade está morrendo sem segurança pública. Pô. E quer colocar a culpa no elo mais fraco dessa pirâmide, no elo mais fraco dessa corrente, que é a polícia. A polícia é o menininho, o caçulinha. A culpa não tem que cair nas costas da polícia, não. A polícia é só o cabo executor, é a ponta executora, é a ponta da lança. Quem está por trás tem que dar a estrutura, a motivação e o treinamento para a polícia é o governo. É o governo. Infelizmente, ocupam-se cadeiras que eram para ser cadeiras técnicas com pessoas políticas.
Como é que você coloca uma pessoa para gerenciar uma cadeira? Por exemplo, você pega um secretário de saúde que nunca pensou gerenciar nada, nenhum órgão de saúde, nunca administrou nenhum PSF. Aí o cara vai administrar o estado inteiro, a secretaria inteira de saúde. Então, essas coisas assim que não... Por isso que eu sou contra justamente a política do apadrinhamento. Tu pinça esse aqui, bota esse aqui. Não, beleza, você quer colocar uma pessoa indicada sua? Coloque, mas que tenha preparo. Se você não tem ninguém do seu círculo de confiança preparada para aquele cargo, escolha um. Né? Como eu fiz meu gabinete mesmo para vereador, eu fiz seleção de 3 currículos pela internet. Eu abri 3 vagas no meu gabinete para inscrição para concurso de currículo. Porque eu não tinha quem preencher. Não prometi emprego a ninguém. Não tinha com quem preencher. Eu tinha 16 vagas, lá 16 cargos, não tinha com quem preencher. Selecionei, fui lá, fiz vídeo, convoquei seleção de currículo para trabalhar no gabinete de vereador. E os que tiveram na tua campanha não ficaram com raiva, não? Não, porque eu não queria ninguém com interesse em emprego perto de mim. Quem estava perto de mim estava por acreditar no projeto. E a maioria das pessoas que estavam próximas de mim eram todos concursados. Não tem interesse, né? Não tem interesse. Corrobora com aquela ideia de Marília Dantas. Entendeu? Então, coloquei lá. A gente selecionou mais de 100 currículos, todos nível superior. Meu gabinete é todo nível superior nas assessorias. E não votaram em tu? Não nem sabia quem eu era, algumas pessoas. Conheceram, rapaz, tem vaga no gabinete do vereador ali e tal, se inscreve. Entendeu? E eu selecionei um profissional de educação física para projetos de esporte, um assistente social para das associações, os projetos sociais e as secretarias públicas, principalmente demandas de saúde, para trazer as demandas principais para a gente transformar isso em projeto. E uma assistente jurídica que também ela é economista. Essa assistente aqui, Kênia, que é uma das melhores que a gente tem, Kênia se inscreveu e disse, rapaz, vou me inscrever, mas isso aqui já está as cartas marcadas. Achou que era só a mídia, né? E ela acreditou depois que foi selecionada. E ela disse, eu achava que aqui era só um placebo mesmo, tipo assim, tá fazendo isso para ganhar mídia. Para ganhar mídia. Mas não. Selecionei 3 currículos e vou fazer do mesmo jeito sempre que não tiver gente competente para ocupar. Hoje eu tenho uma equipe formada. Para estadual, tu vai fazer isso? Eu não sei nem quantas vagas tem, mas os que estão comigo vão. Os 16 que estão comigo. Mas acho que tem mais vagas. 16. Eles vão. Pronto, se não tiver gente competente do meu ciclo de confiança para preencher, faço de novo. Zero problema. Eu quero gente que produza do meu lado. O vereador, você se sente... Como foi essa sua vinda para o Progressistas? Foi um convite do presidente Aguinaldo, do deputado Aguinaldo, um convite do prefeito Cícero? Como foi essa sua filiação? E você se sente satisfeito com o partido? Você recebe também fundo partidário? Porque está tendo muito problema dos partidos. Questão do fundo partidário. Como é que você está nessa questão do Progressistas? Se está a condições e estrutura para que você possa chegar ao mandato? Eu fui pelo vínculo que eu tenho com o Mercinho e com o prefeito Cícero. Não fui através do deputado Aguinaldo, o qual eu tenho uma ótima relação, sempre me atendeu muito bem, mas não tinha proximidade com ele, né? Eu fui por conta justamente de Mercinho e do prefeito, exatamente. Eu não ia para um partido onde eu não conheço ninguém. Você estava no Patriota, né? Estava no Patriota, mas o Patriota não formou chapa para estadual, não. Formou chapa para, acho que, não sei nem se formou para federal. Então, assim, eu não ia para um partido, eu não tenho vínculo com ninguém. Você precisa ter vínculo com alguém, um mínimo de confiança em alguém para você estar num partido. Não fiz tratos de quantidade de fundo, de nada. Não recebi nada do partido até agora. Até agora você não recebeu nada do partido. Nada, e não reclamo. Não vou ficar aqui xingando. Eu mostrei. Aqui abriu o aplicativo aqui. Mas você não renunciou ao recurso. Você não recebeu. Não, se me der, eu vou usar. Isso é importante. Não é hipocrisia, não, porque é paridade de armas. Quer dizer que o PP até agora... Até agora, não. Mas se vai mandar ou não vai, eu não sei. Também não vou xingar o partido, não ficar aqui fazendo... Briga, não. Se não mandar, eu vou fazer o quê? Vou abandonar a minha missão? Não vou. Eu tenho pessoas que acreditam nesse projeto. Eu tenho muitos amigos que podem ser doadores da minha campanha. Eu tenho um amigo que fez doação para minha campanha para poder girar o tráfego pago. Eu estava sem dinheiro para girar o tráfego pago. Então, não tem problema nenhum com essa questão de fundo. Agora, se me der, eu uso. Eu uso a seguinte teoria. Se for para usar fundo, meu filho, tá todo mundo usando, meu inimigo está usando, eu vou usar. Agora, que é para acabar, para ninguém usar, pode acabar amanhã. Onde é que eu assino? Para ninguém usar mais. É igual um combate. Eu vou para um confronto, uma quadrilha de assalto a banco. Tá todo mundo de fuzil. Eu vou de faca? Não. Eu vou de fuzil, meu amigo. Então, se você quer botar o fundo lá para ninguém usar, massa.
Aí é paridade de armas. Todo mundo igual no confronto. Agora, candidato aí usando 2 milhões, 2 milhões e meio, meio milhão de reais, e se cair na minha conta eu não vou usar? Claro que eu vou usar. Agora eu vou usar com responsabilidade. Não é para fazer bate e volta, nem fazer arrumadinho, que a gente sabe que faz arrumadinho, Vai não. muito. É para usar para aquilo ali que eu fui. Eu com 20 mil reais, 22 mil e poucos reais de vereador, voltou. Eu devolvi para o partido quase 2 mil reais que eu não consegui gastar. Voltou o dinheiro para o partido. Eu não usei tudo. Então, eu vou usar o que eu achar necessário. Se eu preciso usar 50 mil reais de tráfego pago, eu vou meter 50 mil reais de tráfego pago. Zero problema. Agora, o que eu não consegui usar, volta. Qual é o teu projeto principal? Você já tem os projetos, caso você seja eleito deputado para apresentar na segurança pública, na área de educação, que entra aí na parte do esporte? Isso, tenho. Pronto. Na segurança pública, tramitar com as pautas principais salariais, né? Deliberar, PCCE. ser controlado, diplomata e ter entrada para poder conversar isso com quem realmente resolve, que é o governador, seja lá onde eu tiver, posição, situação, não me interessa. Eu não estou ali para fazer briga de briga política. Eu quero resolver o problema das categorias que me escolheram para estar representando ela lá. Então, vou sentar e deliberar as melhorias. Pode ser de pingo em pingo, mas que venham as melhorias. Vai demorar 4 anos, mas eu tenho que ter uma demonstração de que algo vai vir. Né? Não é só promessa. A promessa não cai mais em promessa. Nenhum policial cai mais em promessa de melhoria. Por exemplo, assessoria jurídica. A gente tem assessoria jurídica full, 100% para os guardas. Se meter em qualquer demanda jurídica na execução do seu cargo, né, na sua atribuição, a Procuradoria-Geral do município tem a obrigação de defender o guarda. A gente quer estender isso para o Estado, que qualquer policial, durante o seu horário de serviço, se deparou com uma demanda jurídica, a Procuradoria do Estado tem que defender aquele policial. Porque hoje o policial tira do bolso. O policial paga advogado para se defender de uma situação de trabalho. A Aspol, ela não chega junto. A Aspol tem a assessoria jurídica. A Aspol, mas e as outras? Entendeu? E as outras categorias? E todas as outras polícias? A gente tem um problema sério com os agentes socioeducativos. Eles não estão nas sedes, na Secretaria de Segurança. Eles estão na Fundac. Eles são segurança pública. Qual a diferença? O cara que cuida daqueles anjinhos lá de menor e o que cuida dos anjinhos maiores. É tudo igual. O menor, às vezes, é pior. Entendeu? Às vezes, o menor é Porque pior. eles sabem a certeza da impunidade e por que não respeitar aquele pessoal? Exatamente. Porque ninguém nunca falou por eles. Por quê? Porque é uma categoria pequena, não tem voto. E, infelizmente, só olham onde tem voto. Só ajuda a categoria grande porque tem voto. Ali é muito voto, vamos fazer por ali? E não, eu vou por quem precisa. Então, a segurança pública precisa de respaldo jurídico e de respaldo salarial. Valorização salarial e respaldo jurídico. É o que a segurança pública precisa. Esporte, incentivo ao atleta amador. Eu fui atleta amador. Eu passei o dia inteiro e chegava numa secretaria de esporte de 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, e a secretária do secretário dava uma tapinha nas minhas costas e dizia, olha, não vai poder lhe atender hoje, não. Eu passei por isso. Eu tive uma namorada que ela era judoca e ela tinha que pedir. Eu tenho amigos, inclusive, eu acho que tu conhece ele, Simpson. Yuri Simpson. Não, Simpson daqui. Simpson, Beto. Eu sei quem é Simpson. Manda abraço pra ele que eu vou fazer um corte e vou enviar pra ele. Sei viu? quem é. Simpson, desse estava lá em João Pessoa com a medalha do europeu. Do Ele Roma teve Open, na Itália. O Itália Open que ele conseguiu. Teve na Itália. Foi. Ele me mandou as fotos tudinha e assim, tinha que ter doação para esse povo viajar para representar a cidade, para representar a Paraíba, E o quando Brasil. chega, meu irmão, com o título, Aí, todo mundo quer fazer reportagem. Isso. Entendeu? Representante do nosso estado paraibano que conquista. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu passei demais por isso. E os atletas estão ao léu, literalmente ao léu. Isso aí eu acompanho Entendeu? de perto. Isso aí é Bolsa verdade. Atleta não existe mais. Quando faz uma Bolsa Atleta é um amingo, é um pingo de Bolsa Atleta. O estado da Paraíba é superavitário. O estado da Paraíba arrecada mais do que gasta, e muito. São 5 estados do país que têm as contas do nível AAA. A Paraíba é uma delas. E a gente não vê esse retorno. Entendeu? Tá indo pra Você onde? quer uma ferramenta maior de inclusão social do que o esporte? Tira das drogas. Para você economizar com saúde e com segurança pública? E aí tem mais. Futebol. Vamos aqui. É porque o João, ele suspendeu por indícios de fraude, né?
como é o gol de placa. Mas vocês vão pegar um valor desse e colocar em time profissional, aonde se tem, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais, é um Breno Moraes, é um empresário que tem condições de ajudar o Botafogo. Aqui tem o William Simões, que é empresário no Campinense, no 13 tem um Bolinha, que inclusive é vice. Então você vê que os clubes de futebol profissional têm torcida para chegar junto e financiar com sócio-torcedor, tem os abnegados empresário e vocês. Não tem nada. Lá em João Pessoa é comum você ver atleta de kimono no sinal com as medalhas penduradas no pescoço pedindo dinheiro para poder viajar. Mas é verdade, isso eu sei. Então, no esporte, a gente criou lá em João Pessoa o Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte Amador. É um fundo onde vai ser arrecadado, abastecido com 1% dos contratos firmados pela prefeitura. 1% do valor, exemplo, um contrato de R$100, R$1 vai para o fundo. E esse fundo é único e exclusivamente para financiar passagem aérea para atleta. Só passagem aérea. Hospedagem não. Você dorme em tatame, meu amigo. Você dorme dentro de carro, você dorme em calçada. Você come quentinha no Morro do Cantagalo, como eu comia. R$9 uma quentinha, que comia 4, 5. Mas eu preciso estar lá. Sem estar lá, eu não como a quentinha. Sem estar lá, eu não durmo no tatame. E no luto. Eu preciso estar lá para poder lutar. E o abismo é a passagem, que é o que é caro. O resto a gente se vira, pô. Pega um quartinho de hostel lá, dorme 6. Num quartinho que é R$60 a diária. Entendeu? Para o Estado, tu quer levar esse projeto? Eu quero estender esses trabalhos para o Estado. A gente tem um projeto também chamado Asas do Esporte, onde atletas amadores, ranqueados pelas suas federações, vão ter direito à passagem aérea para competir. Eu quero regionalizar as disputas esportivas. A gente não tem isso aqui. Tipo, Brejo, campeonato de jiu-jitsu, judô, seja lá qual for, do Brejo. O campeão da regional se habilita a disputar o estadual. Como jogos escolares. Exatamente. Estado, né? E os campeões estaduais representam nacionalmente o estado. E os campeões, os que tiverem resultados nacionais, representam internacionalmente o estado e o país. Por que não faz isso? Curimataú, Brejo, Cariri, Sertão, por que não faz? Será que é difícil fazer isso? E fora que também tem como é que é o MMA, é? MMA. Que já é ali, você Exatamente. vê que o negócio lá, o capital é maior. A gente Entendeu? tem paraibano fazer lá. as PPPs, as parcerias públicos-privadas. Tem empresa aqui, tem dono de empresa rica aqui que adora MMA. Pega um cara desse, pô. Pega uns 3, 4 empresários desses para fazer um circuito de MMA aqui. É isso que eu para tava trazer pensando. atleta do país inteiro. Por que não faz? Exatamente. Qual é a dificuldade de fazer isso? Pô? Tipo assim, Foi Fortaleza que fez agora, não foi com a... Fortaleza sempre faz. a Fortaleza tem direto. Por quê? Porque lá o pessoal investe no Leva até esporte. o UFC pra lá. Agora, também, aí o Fortaleza. problema também, sabe o que é? A classe empresarial, juntamente com a classe política. Na classe política eu digo no geral, né? Porque tem uns outros que têm a visão como você, mas não é todo mundo que tem. Não tem vontade de se reunir. Deixa eu dizer, sabe qual é o problema? Diga, É vantagem pessoal. ele não vê vantagem. Todo mundo que se junta para trabalhar e fazer alguma coisa que diz para o esporte, que diz para a segurança pública, está visando o seu benefício próprio. Quer fazer grupinho, coloio, né? Com um grupo de empresários, tudo para fazer um evento, vai ganhar alguma coisa ali. Claro, né? Empresário gosta de vantagem Entendeu? também. Não, mas eu tô falando da classe política. Também, sim. É para ganhar uma coisa ali. Quem tem que ganhar ali é o empresário que está investindo. Que tá botando o dele, Então, ele tem que ganhar, ele tem que ter retorno. retorno financeiro. E os atletas que estão lutando. Que os patrocinadores. E os atletas que estão competindo. É assim que tem que ser. O parlamentar, ele é o elo E a ponte. do privado com o público. É. Só, mais nada. A vantagem que você tem que ganhar dali, meu irmão, é musculatura política, porque você vai ganhar. Ninguém é imbecil. Todo mundo tá vendo que é você que tá fazendo. Tá todo mundo vendo que é você? Todo mundo que vai naquele evento vai dizer, meu irmão, isso aqui aconteceu porque Fulano o deputado teve fulano iniciativa, foi lá, lutou. fez reunião. Não precisa você falar o que você faz. O seu trabalho fala por si A só. atitude o povo vê. E o que você ganha é o respaldo político e o seu salário que cai todo mês. Todo mês o salário cai na minha conta ali, ó. Pronto, aquilo ali é para trabalhar. Não é para eu querer outra coisa por fora, não. Então, se cada um fizesse isso, era muito fácil. Resolvia problemas gravíssimos na sociedade, a gente resolvia assim, ó. Só basta ter força de vontade, porque o dinheiro tem. Agora, veja bem, se acontece isso, movimenta a economia da cidade, do estado, rede de hotelaria ganha, dono de bar. Todo Você vê o mundo. benefício que Todo vai mundo. ter para o estado. O turismo vai ganhar. O Estado ganha, porque isso vai todo gerar mundo. imposto, isso gera renda, Exatamente, o comércio amigo. girando, gira tudo. Mas por que não faz, pô? Qual é a dificuldade de fazer isso?
Porque é igual às empresas multinacionais que vêm para o Brasil. Por que os caras não montam, não se instalam aqui? A maioria delas vai embora. A carga tributária é pesada, que o país, meu amigo, vai afogando todo mundo. E normalmente, para você ficar lá, o que é que os caras pedem? Isso é... O pai me ri. É, E aí, tipo assim, beleza, vamos sair aqui, vai investir quanto? Sim, e quanto fica para mim? desse jeito. Aí a empresa faz, como é? Tchau. Já tem uma cultura internacional, não Pois fica é, no país e comum. não se submete a isso. A Pô, é a corrupção. mesma coisa, pô. É a mesma coisa no poder público municipal e estadual. O Não é Flamengo pelo- vinha jogar no Almeidão até hoje ninguém sabe quando, né? Entendeu? Não é pelo benefício do que você vai ganhar. O Flamengo jogar lá O quando? prefeito Cícero queria trazer o Flamengo para jogar no Mas Almeidão. por que não trouxe? Eu não sei ainda. Mas aí também tem que ter a parte Tem um empresarial. secretário de esporte lá na prefeitura. Tem. Não, Quem é não é aquele não é o nadador Caio? O medalhista Caio Márcio? olímpico, Caio. Caio Márcio. Por isso que você vê o esporte lá desse É jeito. técnico. É técnico. Entendeu? Pois Aquilo é. ali. E lá você entrou em cheio ali. Me dou extremamente bem com o meu irmão. Você chega com pauta que ele olha e faz, vamos botar isso aqui para andar. Por quê? Ele é técnico, ele é um atleta, ele passou por isso. E representou muito bem a Paraíba. Ele foi medalhista olímpico num esporte que a Paraíba não tinha nenhuma tradição. Nadação. Era um doido. Acho que esse doido vai querer chegar aonde com natação? Entendeu? Ô Tarcísio, como é que você avalia o seu mandato? Você sendo um eleitor, uma pessoa de fora que não votou em você, fazendo uma avaliação de você mesmo. Como é que você avalia seu mandato, suas propostas, projeto de lei, requerimentos, entendeu? Nesse praticamente aí 2 anos, né, praticamente de mandato. Isso. Eu digo a você um mandato eficiente. Eficiente. Eu não sou parlamentar do papel. Se você vê projeto de lei meu protocolado, são pouquíssimos. Porque lei a gente já tem demais. Ninguém aguenta mais burocracia. Para que lei para tudo? Lei para isso aqui dizer que é amarelo, daqui a pouco tem uma lei para dizer que o amarelo é verde. E cadê a execução dessas leis? A gente não precisa de mais leis. A gente precisa de uma das leis que já existem, que elas funcionem. Então, eu não sou aquela pessoa que encharca o SAPL, né, da Câmara com projeto. Eu encharco com requerimento, com ofício, com Nem com coisa... entrega de título de cidadania. Não. Porque aqui em Campina Grande, meu amigo, aqui Eu é não entreguei, chuva. eu já entreguei algum título? Eu acho que eu não entreguei nenhum título, assim. Eu já entreguei comenda esportiva para atleta. Não, quando quando a pessoa tem trabalho prestado Pois é. e merece, o cara dá. Pois é, mas assim, título porque fulaninho que conhece, não. Nunca fiz Tem isso. não. vereador aqui em Campina Grande que bota desse jeito, mais de 200 proposituras. Quando o cara vai ver, Pô, nome de rua. Acho que eu só coloquei 2 até hoje, nome de rua, porque um policial civil me pediu para homenagear os avós dele. Faço também não. Eu quero trabalhar para ser produtivo. E Tu as pautas que eu abracei, eu fui atrás e eu conquistei tu e vou conquistar mais. fiscaliza posto de saúde. Porque a gente vê o seguinte, a gente vê o trabalho daquele menino lá que também era da segurança pública, né? O Gabriel O Monteiro. Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, ele teve essa revolução. Porque até então a gente não via muitos políticos se movimentando de ir lá na UPA e tal, aquela coisa toda. É tanto que ele incomodou demais o sistema e os camaradas deram um jeito de derrubar ele. É isso. Eu vou dizer para você exatamente o que eu penso dali do Gabriel Monteiro. Aquele trabalho dele é massa? É, Resolve o problema? Não. não. Ele vai lá numa unidade de saúde hoje, vai lá nessa mesma unidade de saúde no outro dia. Ela Do vai mesmo estar jeito. do mesmo jeito. Ou É. seja, ele não resolveu o problema. O problema não se resolve daquele jeito. Certo? Ele expõe uma problemática que todo mundo sabe que existe. Ele é de enfrentamento. Todo mundo sabe que aquilo existe. Todo mundo que usa o sistema público de saúde sabe que aquilo existe. Não precisa ele chegar lá e mostrar com a câmera. Mas tu já viu quanto que ele ganha por mês no canal do YouTube dele, porque é monetizado? É muito dinheiro. Mais de 300 mil reais mês. Então aí ele tá fazendo Mídia. o trabalho. Mais de Então, 300 mídia não, ele tá mil ganhando reais dinheiro, mês. ele tá usando o sofrimento do povo para ganhar dinheiro. Agora faça o seguinte. Mídia. Se isso é eu mídia. tiver, Tarcísio, se eu tivesse um canal do YouTube que gerasse 300 mil reais mês, com esses vídeos que eu faço de sofrimento da população, eu já tinha criado uma cooperativa de saúde, pô, em um ano. Justamente, perfeito. Em um ano, pega aí 200 mil mês em um ano, o que tu fazia? Eu fazia uma clínica da mulher que não ia faltar exame para mulher nenhuma, amigo, uma clínica de criança, com dinheiro do YouTube, que ele tá ganhando com o vídeo que ele faz do povo. E ainda tem o salário Você- que ele recebe. Você tá E nessa... ainda fala o salário de vereador. Por que não faz isso? Porque é melhor só mostrar o problema, corriqueiramente, pegar uma criançazinha caneta no sinal e fazer um dia de princesa, né? Leva numa loja, compra brinquedo, faz aquela coisa que todo mundo se comove, inclusive eu, porque eu sou pai, quando eu vejo uma criança sofrendo, eu me comovo. Mas por que não pega a mãe dela, Resolve o a problema. irmã dela e coloca para trabalhar numa empresa?
cria uma empresa para dar emprego a gente pobre para começar agora a trabalhar e comprar o pão, em vez de ficar só entregando assistência. Mas aí, para criar empresa, o político, muitas vezes a oposição pode dizer, o cara quer comprar voto. Não, mas Ricardo, Não, você mas presta quando é atenção. iniciativa privada, não você compra voto quando você coloca a pessoa dentro da empresa pública. Não, eu sei. Dentro do A sistema oposição público. pode querer O bater seu nesse discurso, ele é semelhante. E eu vou fazer uma pergunta a você, quando a gente chega nesse tema. O que é que você acha de você transformar a Granja Santana num parque? Você é a favor ou é contra isso aí? Eu sou a favor. Ah, Eu entendi. sou a favor. Opa. É uma área muito grande ali para uma pessoa só usar, um gasto, né? Aqui eu estou falando na ideia do parque, não venha me botar que eu estou votando em Não, Pedro, de não. maneira nenhuma. Pela cara dele. rapaz. Eu E já o bicho é sonso, vê se ele fala e fica sério, vai estar rindo por dentro. Ele, sério, olhou pra É. mim assim, eu já saquei qual é a dele. Aquilo ali é um Não, projeto local bom, grande, Eu acho inútil. né? extremamente caro aos Caríssimo, cofres caríssimo, públicos por perfeito. mês. Desnecessário. Pra quê? Aqui. É verdade mesmo. Pra quê? Pega meu irmão quer fazer um lugar massa pro governador morar, pega um quarto daquele terreno, pô. Um quarto. Perfeito. Não precisa daquilo Em tudo. Pra Brasília, quê? em Brasília Aquilo é uma apartamento ostentação, funcional. O cara pô. mora num apartamento funcional. Em Entendeu? Brasília não dá Aquilo é uma ostentação. É uma ostentação pra cidade, no coração da cidade. Verdade. Tipo, ó, eu aqui, quem manda sou eu. Um ar E inútil. entra um e sai o outro e não quer perder a regalia. É. Entendeu? Construir um parque, seja lá o que for, construir um parque, faz um centro de treinamento, local para os CREI, bota um CREI ali dentro, bota uma academia, bota várias e Centro de várias. saúde, Dá para né? fazer tudo É ali, não verdade. precisa derrubar tudo e fazer um parque, porque já tem edificações Tem construídas. edificação. Usa aquelas edificações para trazer serviços essenciais para a população. Pronto. Para quê? Para que tudinho para um governador, pô? É verdade. Eu acho E ele essas tem mais de coisas eu acho 200 desnecessário. policiais à disposição dele, não é isso? É Não, muita coisa. E as feiras que tem ali, pô. Você no seu gabinete também, a questão de verbas que vem, você também faz a economia. Faço. presta Eu conta. uso por exemplo, a gente tem a VIAP, né? A VIAP, que são as Isso. verbas que Eu dentro uso da a atualidade VIAP parlamentar, né? eu uso a VIAP para o trabalho de mídia, esse trabalho de mídia que o pessoal vê, edição de vídeo, esses vídeos bonitinhos que a galera acha massa, isso custa dinheiro. Isso tem pessoas para editar, tem pessoas para gravar, tem produtoras para fazer esse trabalho, eu uso para fazer isso aí. E a assessoria jurídica, a assessoria contábil, o que eu preciso de assessoria extra, eu uso a VIAP. Também se eu não preciso, eu não uso. Agora tem gente que não deixa de usar R$1 e tem gente que diz que não usa, mas faz outras coisas, né? A Justamente. VIAP está lá intacta, mas o que faz com as coisas de dentro do gabinete é chamar, às vezes, os próprios colegas de lá de dentro de trouxa. Ah, eu não uso VIAP, não. Tá certo, mas e dentro do gabinete ali? Às vezes pega, manda abrir. Não, é porque assim- Manda abrir o CNPJ, prestando serviço e tem naquela rachadinha, né? Eu não estou colocando a palavra, boca na palavra, colocando palavras, né, nas falas deles, mas é porque a linha de pensamento dele e a linha de raciocínio de como ele vê a política é muito parecida com o deputado Pedro Cunha Lima, né, que é candidato a governador. Não, tem Tem uma semelhança. linha de raciocínio muito grande, entendeu? Só que Pedro Cunha Lima, né? Pedro Cunha Lima, ele disse, né, ele mostra, né, que ele abdicou das verbas. Não, mas ele abdicou, ele tá lá. Calma, paciência. Não, paciência. eu tô dizendo a você que ele abdicou. Tenha calma. Cadê a água dele? Tem um copinho de água pra aí. Vota em Pedro, né? Não, amiga, não. Você vota em Pedro. Não. Pelo que você está dizendo aí, Tá se invertendo, você não passa- conseguiu... E tu tá levando a invertida dele aí. Você não conseguiu detectar meu voto, não, mas eu já detectei o seu. Você viu que eu tá comecei, enganado. já peguei ele, mano. Após sair do programa, você tá enganado que você Olha, vai ele, ver. ele já tá Mas- ficando vermelho já. Ele Mas- pensou, Pedro, aqui, a sua defesa foi imediata. Não, é Pô, porque ele tá cara. falando uma coisa que frequentemente Não, tô em mas é Brasília. verdade, eu sei. É. Eu não- Você não é O entrevistado, não, mas eu tô só... Mas Mas foi Pedro- boa, a sua não, invertida foi ótima. não, ele já disse aí praticamente de quem ele votar. Mas Quando ele aquele- ficou. Vamos lá. O Pedro, Deixa eu concluir. ele Ele abdicou. não voto nele, como também não vou dizer em que eu voto, né? Mas a questão é a seguinte: eu acho que o Pedro faz um grande mandato de deputado federal. Entendeu? Eu acho que a Câmara dos Deputados vai perder muito com a saída de Aí Pedro. eu já não concordo. Entendeu? Da Eu Câmara dos não Deputados. concordo. Na sua As votações que Pedro deu ali na Câmara não me representam, não. Votar contra parar com a saidinha temporária. Não, concordo. Verdade. Como é que você Como vota é que ele, contra como é que aquilo? ele explica Tá correto. aquilo ali, a Entendeu? população Algumas paraibana? votações, principalmente nessa reta por final isso para que ele eu sair do digo- mandato. Mas essa foi você, demais, É essa por isso que foi eu digo a você, tipo assim, nunca vai existir uma unanimidade. Você Não. nunca vai achar uma pessoa que lhe representa 100%.
mas a que mais lhe representa. Vai Não, ter que você- ter alguma que... Aquela que você assemelha. Aquela que você tem menos ranço ali. Rapaz, isso aqui tem que ser... Infelizmente tem que Vai ser terminar assim. indo no Major. Isso eu tô achando que... Não, eu acredito que o discurso dele é mais próximo do Não, assim, Pedro. Eu concordo com várias pautas de Pedro, 80% assim como eu não concordo praticamente. de muitas pautas dele, entendeu? Não, Por aquele exemplo, voto Pedro também agora prega... do Auxílio Brasil também, que ele votou contra o aumento do Auxílio Brasil. Foi Isso. a PEC dos Pronto, ele votou benefícios. contra o aumento do Auxílio Brasil. Qual foi o raciocínio dele de votar contra aquilo? A questão do déficit do governo, né? Entendeu? Fala da inflação. Só que mais aquilo pra ali- frente, não, a- só Aí, vai ser tipo, paga muito lá. foi complexo pronto, ali. um caso aconteceu com essa questão do fundo do piso salarial da enfermagem. Perfeito. Aquilo ali foi uma manobra política, pô. Como é que tu aprova um fundo, um piso sem ter um fundo? Tu tem que Justamente. dizer de onde aquele dinheiro Quem é que vem. vai pagar? É. Entendeu? Eleitoreira. Então, Não, assim, ele é aí, todo cara tem aí que se ser você diz sincero. um negócio desse, você é contra a categoria. Não tem nada a ver, tem que tem que ganhar ser. muito mesmo. Tem que mostrar. Mas adiantou de quê? Meu irmão, tem enfermeiros perdendo emprego todos os dias E na outra- iniciativa privada. Depois Por quê? da PEC Porque da o enfermagem, hospital não vai pagar. E outra Meu amigo, eu coisa- não consigo. Eu tinha 100. Era. Agora, com o dinheiro que eu pagava 100, eu só consigo pagar 30. Ô, Essa é Tarcísio, lógica. é igual aquela questão também do salário mínimo. A gente sabe que a gente está muito atrasado no valor, porque já vem de governo lá atrás que dava um reajuste pequeno, e agora não cabe a um ou dois governantes chegar lá e aumentar de uma vez. Porque se fizer isso, as empresas quebram. Pois é, assim, a gente tá vivendo uma política de assistencialismo que tá transformando o país num caos. Precisa de gente para trabalhar para tu? R$600, né? É 600? 600. Fora o gás, viu? Vai Fora o atrás gás. de, vai atrás Eu de sou trabalhador para uma fazenda. contra. Eu Vai, sou- vai atrás de não. alguém para. Não, o povo não quer trabalhar. Não quer mais assinar a carteira. Eu fui visitar uma grande indústria em João Pessoa agora, segunda-feira. A indústria tem 2 fornos a lenha e um a gás. Estava trabalhando com um de lenha e um de gás, porque o outro de lenha não conseguia trabalhar porque não tinha lenha. E por que não tinha lenha? Porque tinha madeira, mas não tinha quem cortasse a lenha Não lá na tinha. fábrica de lenha. É. Quem cortava as lenhas são os trabalhadores de 40 a 45 anos, porque os novinhos não querem mais cortar lenha. Ou seja, você dizer que é contra uma pauta dessa, o povo já quer dizer que você é contra contra o pobre. Mas, meu irmão, o almoço nunca é de graça. Verdade. Esse dinheiro sai de algum lugar e esse dinheiro sai da gente. E a gente pega essa conta lá na frente. Entendeu? Infelizmente, fazer o quê? Agora, se você não dá, você é ruim. E se você diz que é para dar, você também tá errado. E agora? Tá, assim, a gente pode perceber aqui, e as pessoas que estão em casa também, que você é um cara, assim, verdadeiro, não tem filtro com você. Isso. E tem um raciocínio muito rápido. viu? Também. Muito rápido. Mas eu queria que você explicasse a população de João Pessoa e até a população da Paraíba, como foi essa questão do Ministério Público da Paraíba, que protocolou uma ação contra você e o administrador na época, Marcelo Soares, por descumprimento do decreto municipal. Ficou o caso condenado de pagar uma multa de 250 mil, porque abriu na pandemia. Como foi que a promotora, a Giovana Maria Silva, né? Isso. Que aconteceu que você descumpriu um decreto municipal. Você é aliado do prefeito, né? Isso, para você ver como comigo não tem esse negócio de tá aqui, tá acolá, né? Tá debaixo das asas de ninguém. O que aconteceu foi o seguinte: durante a minha campanha, eu já não tinha mais como administrar a minha academia. Eu não tinha como dar aula. Como é que você dá aula de jiu-jitsu estando em campanha para vereador? Não consegui, não tinha tempo. E eu passei a administração da academia para esses meus alunos. Disse, se eu perder a eleição, eu volto para minha vida normal. Vou dar minha aula, volto para a polícia, que eu estava de licença, né? Como para candidatar. E se eu ganhar, vocês ficam com a administração full, né? Total da academia. Ganhei, o que é que a gente fez? Contratozinho de usufruto para os alunos. Por que eu passei para eles? E eu passei sem cobrar aluguel, sem nada. Porque quando eu precisava viajar para competir, que eu ficava 2, 3 meses fora, eles que seguravam as pontas para mim. Eles que me ajudavam com aula, eles que me ajudavam com alguma coisa que a academia precisasse. Então, nada mais do que eu retribuir isso que eles fizeram comigo durante anos. Então, o que foi que aconteceu? A academia fechava, aquele absurdo de lockdown, aquilo foi um absurdo, aquilo foi uma afronta com a sociedade, entendeu? Aquilo ali foi chamar Fechar tudo. literalmente a população de cordeirinhos, e a gente aceitou como cordeirinhos, a gente aceitou como cordeirinhos essa questão de passaporte vacinal. Então, aquilo fez o quê? Muitas pessoas quebraram, meu irmão, passaram fome. Eu conheço gente que passou fome, que não tinha de onde tirar o dinheiro de comer.
Então, tinha aluno meu ali, professor da academia, que vivia exclusivamente daquilo. E teve para infelicidade dele e minha, numa segunda-feira da semana de lockdown total, onde parou tudo, que antecipou os feriados, ele recebeu uma proposta para dar 3 aulas particulares, onde ele ia ganhar uma grana boa e ele estava literalmente precisando muito daquele dinheiro. O que é que ele fez? Ele abriu a academia para dar aula e fechou. Ele abriu o portão, entrou e fechou, para dar aula particular para 3 alunos. Alguém passou, depois eu fiquei sabendo, alguém passou pela rua, viu o pessoal de kimono entrando na academia. Ligaram para a vigilância sanitária e denunciaram. A vigilância sanitária foi para lá com uma tropa, meu amigo. Eram 7 viaturas, carro da polícia, bombeiro, o Gourmet. A academia era sua, só que estava na administração dele. Isso. Perfeito. Então, foram lá, a academia estava com o portão fechado, né? Eram quase 9 horas da noite. Abriram o portão da academia e entraram. Não pode. Sem mandato judicial não pode. Você não pode entrar. Abuso de autoridade. Abriram o portão da academia e entraram. Aí entraram já tirando foto. Aí tirando foto de 5 alunos no tatame, 5 pessoas estavam no tatame, 4 que estavam treinando e uma que estava acompanhando sem kimono. Sem máscara, sem nada. Claro, tu tendo jiu-jitsu de máscara, quem tem jiu-jitsu de máscara? Então, por conta disso, eu fui atuado. Mas houve um descumprimento, né? Houve um descumprimento. Agora, por que eu tenho que ser autuado? Sabe por quê? Porque o CNPJ da academia estava no meu nome. Não, e você é vereador para chamar a atenção também. Aí caiu tudo em cima de mim. Aí não saía, academia de jiu-jitsu é autuada. Academia de vereador é autuada. E aí, cadê a imparcialidade nisso aí? Isso foi um ato... isolado, né? Isso foi um ato ordeiro ou foi um ato político? Político e sensacionalista. Entendeu? Como é que tu coloca num estabelecimento que na vida inteira de existência não conseguiu arrecadar 250 mil reais, tu coloca uma multa de 250 mil reais? Onde estabelecimentos muito maiores de João Pessoa foram flagrados 3, 4 vezes ultrapassando o limite de ocupantes e só tinha advertência. Verdade. Como que faz isso? Não, é engraçado, é porque tendo uma multa de 250 mil a você pegava N bares de João Pessoa lotado e não foram multados. Então, não foi de bar mesmo. Mas que eu tô falando. chegou a ter paga a multa? Civil, administrativamente e criminalmente, pô. Me imputaram. A de criminal eu já saí imediatamente, porque a imputação criminal ela é personalíssima, né? Ela cai na pena. Não estava lá, como é que colocou em cima de mim? Nada a ver. Né? A administrativa também. Eu tinha um contrato, que o usufruto era dos alunos, não era meu. Eu não estava ali, nada é responsável em mim. Agora, civilmente vieram por conta da ação civil pública. E ainda, inclusive, isso ainda está rodando. Só que, ao meu ver, não vai seguir para frente, porque a própria vigilância sanitária, no laudo, na declaração, mostra que eu não estava lá. Eu não estava no local. Não houve ainda o pagamento da multa. Não, a ação civil. O Ministério Público ofereceu denúncia, aquela coisa. A ação civil, a impetração da ação civil é deles, eles são partes, né? Eles pedem ao judiciário. Então, como é que tu faz você joga em cima da responsabilidade, joga a responsabilidade em cima de uma pessoa que nem lá estava. Eu juro a você pela saúde da minha filha, velho. Sabe como é que eu fiquei sabendo disso? Eu estava na casa da minha mãe, em Cabedelo. Ligaram, uma vizinha de prédio ligou para minha mãe perguntando o que estava acontecendo na casa dela, que a academia é vizinha à casa da minha mãe. Né? E a gente estava na casa de praia em Cabedelo. Que tinha 7 carros de polícia na frente da academia. Eu digo, oxi, e o que foi que eu ouvi lá? Eu disse, mãe, será que arrombaram a casa? Aí isso que, rapaz, o pessoal tá aí, tá? Tem aí mandaram uma foto, né, do prédio, 7 carros assim, na frente da academia. E eu sem entender o que era. Rapaz, o que foi, mãe? Vê se alguém da rua se informa, né? E passa pra gente. Rapaz, não tem ninguém em casa, não. Pois estão lá, tá? Um boi de carro ali, não sei o quê. Aí foi quando eu disse, rapaz, será que esse menino abriu a academia? Aí liguei para um dos professores, para Endes. Tu abre essa academia, tu fosse dar aula na academia? Ele fez, não, professor, eu tô em casa. Eu digo, então, pô, tô na academia. Eu digo, mas o que foi que aconteceu? Aí depois foi que eu descobri que foi o outro professor que abriu a academia para dar aula particular. Aí eu liguei para ele não atendeu o telefone. Aí eu liguei de novo, ele atendeu todo agoniado. Aí foi quando eu entendi que era ele, que tinha aberto a academia, e depois ele me explicou. Foi assim que aconteceu essa situação. Você também era contra a questão das máscaras, né, nas crianças. Sim. Você gravou muitos vídeos na pandemia. Uma violência, aquilo que tentaram fazer com nossas crianças. Empurrar máscara nas crianças, onde as crianças eram praticamente imunes, né, ao Covid, e ainda querer empurrar a vacina nas crianças. Ali eu virei bicho. Eu sou pai. Antes de ser vereador, eu sou pai. E na minha filha, se vocês querem ver uma criatura que eu nunca vi surgir na Terra, é mexer com minha filha.
E não eu permitir aquilo, não. E eu sei o que vários pais estavam passando naquela situação. De colocar aquele experimento nas crianças, porque podem dizer o que quiser, cada um que defenda a sua tese. Para mim, só é uma vacina quando passa das 4 fases. Não passou das 4 fases, não é uma vacina. Como é que tu não passou da terceira fase, da segunda fase, que é dosagem? Porque se tu diz que é uma, daqui a pouco são 2, daqui a pouco são 3, daqui a pouco são 4, tu não passou nem da segunda fase. E ela precisa de 4 para ser determinada vacina. Aí tu quer injetar isso nas crianças? Não, aí eu não permiti, não. E máscara, minha filha agoniada com aquelas máscaras. Você está vendo até hoje, nas redes públicas de ensino, principalmente no estado de São Paulo, que eu estava vendo um estudo que minha esposa mostrou essa semana, as crianças tendo crise de pânico dentro das escolas, porque não tem acompanhamento psicológico, e só Deus sabe o dano que essa pandemia causou nessas crianças. As crianças não conseguiam mais interagir umas com as outras. Você não vê mais o sorriso da criança. Tu não via mais expressão facial de outro ser humano. Tu só via olho, tu não sabia se o ser humano ria, se o ser humano estava chorando, se ele estava triste. Se era bonito, se era feio. Então, assim, quem estava cego por conta do viés político não estava nem um pouco pensando nas consequências a longo prazo que essas crianças iam ter na sua formação e relacionamento social. O que você roubou a cena, né, durante a pandemia de João Pessoa. Acho que os vereadores estavam... Os vereadores não tinham agenda, mas você pôde ter agenda no Covid, né? Rapaz, não parei, não. Foi sinistro. Na pandemia, eu não parei, não. Desde briga com a obrigatoriedade de vacina para todos, e principalmente para criança, desde a questão das máscaras, que ninguém tirava. Eu não conseguia entender, o raciocínio de você entrar num estabelecimento com máscara, aí você senta na mesa, você tira a máscara. Só pega Covid quem está em pé? Não. Eu não conseguia entender isso. Na história aí que eu Tipo, você não era cobrado andar de máscara, mas quando você sentava na mesa, você podia tirar. Uma coisa que não tinha lógica. Entendeu? É tipo assim, eu não conseguia... Porque o vírus, pela partícula, ele circula pelo ar. Exatamente. Aí vinha essa questão de vacina. Vacina assim, vacina... Meu irmão, beleza, a vacina salvou muitas vidas, ótimo. Mas respeite o direito dos outros. Outra coisa também, a questão da respiração. Vamos lá. A gente inala o oxigênio e libera o CO2. O que é que a máscara ocasiona? Isso aqui, exatamente. Os médicos já falaram também. Tem um efeito para o pulmão também, afeta. Porque a gente está inalando o CO2, que era para a gente estar colocando para fora. E para mim, o ponto crucial. O Estado, qualquer Estado, isso eu falo município, governo, qualquer um, ele só pode dizer a mim e a minha família que se preocupa mais com a minha saúde do que a dela, no dia que eles deixarem o sistema de saúde um brinco. Quando todas as unidades de saúde não faltar nenhum equipamento, não faltar nenhum médico, não faltar nenhum leito, não faltar nada, aí o Estado pode começar a dizer, eu me preocupo com sua saúde. Porque querer meter uma vacina no meu braço, ou da minha filha, ou da minha esposa, ou da minha mãe, para com esse ato querer dizer que se preocupa com minha saúde, pelo amor de Deus, é chamar a gente de trouxa. Então, quer mostrar para a sociedade que você se preocupa com a saúde da sociedade? Aparelhe o sistema de saúde. Desse sistema de saúde um brinco, igual um sistema de saúde de primeiro mundo. Aí sim, o poder público pode dizer, eu me preocupo com sua saúde. Não é vacina que está dando endosso de preocupação com saúde, não. E quiseram fazer isso. Tiraram o foco dos problemas que o sistema público de saúde vive para colocar o foco dele numa vacina. A eleição municipal de Campina Grande, que tu tanto falou, tu lembra? A campanha que a pandemia ajudou muitos prefeitos que foram para a linha de frente, aquela coisa toda, e fizeram política. Teve muitos prefeitos, que a gente não cita nome, mas teve prefeito que utilizou a pandemia para poder maquiar o que a saúde estava, né? Porque... Não, utilizou a pandemia para isso aí, veio muito dinheiro. O governo Bolsonaro foi um dos governos que mais injetou dinheiro em prefeituras municipais. Foi muito dinheiro. Entendeu? Sem prestação de contas, sem licitação, dinheiro aí a rodo. Eu me lembro que eu acho que foi 186 milhões. E o consórcio Nordeste, rapaz, que João Azevedo... Até hoje não tem resposta. Doutor Geraldo disse aqui, teve aí onde você está, e disse, não, os responsáveis que Mas eu vou mais além, você vê, são pessoas que receberam muito dinheiro naquela época. Era bom ter a foto com o Bolsonaro, ou já a maioria desses prefeitos saíram já do seu mandato, outros ainda estão, mas não citam nem o nome do presidente Bolsonaro. É muita ingratidão, né? Muito. E aqui na Paraíba tem muito. É muita ingratidão. Muita gratidão. Tem até alguns que são candidatos a senador aí,
nunca levantaram a bandeira de Bolsonaro. Quando viram que estão apertados nas pesquisas, hoje MD de segunda manda uma matéria aí. É o senador fulano de tal, é senador de Bolsonaro. Grava vídeo com o Entendeu? Bolsonaro. E o Aí vídeo mais você ridículo, critica Ricardo Coutinho. Não, amigo, Ricardo Coutinho sempre teve lado, entendeu? O Ricardo, ele tem... O Ricardo, ele tem local uma... de luta. Ricardo, ele não tem uma abre mão do virtude. lado dele, não. Ele Não, rapaz. Ricardo, ele tem uma virtude. Ricardo, ele é esquerda, sempre foi esquerda e continua sendo esquerda. Ele não fica de vai e vem. Assim, tipo assim, abandona Lula, volta. Ricardo tem posição. Sempre foi. Você vê, por exemplo, as obras que estão acontecendo ao redor do Brasil, do governo federal. E estados de esquerda, meu amigo, os caras estão arrancando o As símbolo placas, do governo, arrancando as placas. Rio Grande do Norte eu vi. Ah, Um Aqui amigo também, meu, policial pô, militar aqui lá. também, muito aqui também. feio. As retroescavadeiras, tudo que tá vindo do governo federal, os caras estão Eles tampando. Tampando. Rapaz. Eu vi na cena, a governadora Fátima, quando ela pegou o colete e tinha governo federal, a cara dela, quando ela viu na foto, foi engraçado. Entendeu? demais. Rapaz, muito a gente feio aqui na isso, Paraíba- É você literalmente Infelizmente. ser rico com o dinheiro dos outros. É verdade. Infelizmente eu vou ter que citar, não, mas aqui na Paraíba a gente tinha uma candidatura, querendo ou não, tinha duas candidaturas, o Rangel Júnior não é mais candidato. Né? Sim. Tem uma candidatura de esquerda, que é a do Ricardo Coutinho, que é uma candidatura, assim, do ponto de vista jurídico é outra coisa, mas na condição Tá na rua de já, né? lado, de condição de hierarquia, de legitimidade e de posição de esquerda do PT, ele tem coragem para falar, porque ele é de luta, Rapaz, da o militância. bicho vota em Ricardo mesmo. viu? E do outro... Bicho vota em Ricardo mesmo. Não, aí você tem a do outro lado, a de Efraim, que passou 4 anos se escondendo de Bolsonaro e na Paraíba. Não, A de Efraim, Bruno Roberto, que passou 2 anos dizendo que era Lula. E aí você tem a do pastor, que foi servidor de Bolsonaro lá. não, o pastor Sérgio o pastor sempre é foi legítimo Bolsonaro. de direita, entendeu? O pastor Sérgio e Ricardo, a gente São vê pessoas- é que verdade. eles defendem os lados. Ricardo do lado da esquerda e o pastor do lado da Eu direita. vou dizer uma coisa pra você. Eu sou do lado de Bolsonaro, né? Eu tô com o Bolsonaro e não abre não, mas a chapa que foi escolhida aqui para representar a direita... Desceu de goela abaixo. Mas tu acha que ele montou a chapa? Não. Bolsonaro Não, eu sei, mas infelizmente... Infelizmente, quem montou a chapa na Paraíba foi o Valdemar da Costa Neto e o Elton Roberto. mas Quem manda assim, do partido é Valdemar. Mas aí, infelizmente, Que também foi citado muita, na gente Lava vai, Jato, né? muita gente vai votar, por Ele no exemplo... mensalão. Muita gente vai votar na chapa que Bolsonaro disse que representa ele sem representar ele. A gente sabe que não É o representa. novo PSL. A gente sabe que É não o novo representa. PSL. Mas aí, tá, Entendeu? sai tudo por falta de coragem de um cara chamado Romero. Isso aí tudo, porque se o Romero tivesse ido pro PL, ele era o candidato do Bolsonaro. Se ele tivesse peitado o grupo Cunha Lima, ele teria. Mas teria. ele preferiu ser vassalo do grupo Cunha Lima, como sempre foi, entendeu? É complicado, né? Realmente na política, assim, uma decisãozinha, um piscar de olho, você coloca tudo a perder. É igual o Ulisses Guimarães, ele falava, a política é igual a nuvem. Tu olha pro céu, tá de um jeito, tu vira e olha de novo, já muda. É. Você- E quem acompanha há 6 meses atrás a eleição para governador da Paraíba, não imaginaria que vamos ter. Esse mês de setembro é um mês de muitas emoções. Significa que não existia oposição. e a gente A tá eleição da fazendo. Paraíba para governador não está definida. É uma eleição que vai ser duríssima. Não é fácil, não. E outra eu comparo coisa, com a de presidente, porque eu a também tu- acho que a de presidente há uma a distância eleição- muito A de pequena. presidente é primeiro turno, papai bobó, meu amigo. eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que eles Eu estão acho muito, que não. muito Rapaz, vou dizer uma apertadas. coisa A pra de tu. Bolsonaro acho que é pro segundo turno. É. Eu vou acho dizer que uma vai. coisa pra tu. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que votam em Lula vota porque quer tirar Bolsonaro. Perfeito. Mas perfeito. por que quer tirar Bolsonaro? Porque Bolsonaro não fala bonitinho, é? Porque Bolsonaro não tem discurso político. 50% é da imprensa. 50% é da imprensa. Aí é muito feio, pô, você vê o jeito que a galera tenta William Bonner. Como é que você viu desconfigurar. aquela entrevista de Bonner? Pelo amor de Deus, aquilo ali foi uma militância. Aquilo ali foi feio, tipo, de você chegar em casa no outro dia e dizer, rapaz, eu vou abandonar o jornalismo. Tu viu com o Ciro Gomes como foi? E com Lula, meu amigo, que até papel jogavam pra ele, até papel Não, pra ele, pra o que ele vai dizer. O Bonner chegou a dizer que Lula tinha sido inocentado. Você viu logo... Foi. O Ciro Você não deve nada à justiça, né? Não, deve não. Né? Como se todos os processos foram extintos. prescreveu... Nada foi extinto.
tudo que ele prescreveu pela tem... inércia do judiciário, os processos que prescreveu, pela idade dele, você quer... Então, pela questão da idade. A mas gente que é da área todos os jurídica, processos, eles continuam existindo. Só que em vez de Exato. chegar onde estavam, mandaram voltar. Ei, volta lá pro início que quem julgou aqui não... É incompetente. Não tinha competência para julgar, não. Volta lá pro começo. Agora, assim, veja bem, a defesa de Lula sempre bateu nessa tecla da questão da incompetência de Curitiba. Agora só vieram ver isso depois. Homem, pelo amor de Deus, pô. É algo Quem- muito estranho. Hoje eu não estudo mais para concurso, não, mas os amigos juristas hoje estão feitos segue em tiroteio, pô. O STF hoje fabrica direito. A Constituição não existe mais, o que dizia antes não se diz mais A agora. condenação de segunda instância que muda, Entendeu? eles mudam de entendimento da noite pro dia, é uma coisa que a gente... Aquele ministro lá, o Xande, meu amigo, cabeludo. Rapaz, o bicho é impressionante aqueles mandos e desmandos dele. Você não pode fazer nada. Essa agora do Julga pessoal do busca e apreensão no Luciano Por Heng, conta do de uma, pessoal. por conta de uma Ele tá- notícia de um blog. De um blog. E ele, outra coisa, ele está rasgando perseguição o à devido imprensa. processo legal, porque E o que era- ele julga, ele manda prender, ele julga. Ele é parte, É. né? Ele é parte acusadora, parte acusada, ele Manda prender, Ele faz manda tudo. prender e executa. Mas, É Ricardo, tudo- eu acredito que assim, eu concordo com você, mas eu acho que a Justiça Eleitoral deixou de fazer o papel dela e eu vou mostrar onde foi que ela deixou de fazer o papel dela. A partir do momento que ela deixou passar um exemplo, o aumento do Auxílio Brasil, para mim, ações eleitoreiras, entendeu? A questão do... N programas aí, do gás desse Vale Gás aí. do gás de A questão cozinha. também agora que Entendeu? Pedro foi contra. Como é o nome? A PEC dos A benefícios. grandes PECs aí, aquela A PEC do kamikaze, benefício. entendeu? Porque essa aí é a Justiça Eleitoral que tem que investigar. A culpa não é de Bolsonaro, nem de Lula, não. Ele é o ator político. Quem vai dizer que tá certo não ou errado, tem que entendeu? investigar. Aí cabe ao Ministério Público. Orçamento. Eu ia dizer agora, o Provocar. problema são que os órgãos reguladores não fazem sua parte. Essa questão. Ele não pode de ofício, vai. Ele Os não é Ministério órgãos Público, reguladores amigo. não fazem sua Mas parte. ele não pode de ofício mandar entrar na casa do povo, levar telefone e mandar Os órgãos prender. reguladores viraram curral eleitoral. Curral pô. eleitoral. Agora eles são militantes, estão lá para militar. Outra coisa, aquele orçamento paralelo. Tá entendendo? O orçamento secreto, do orçamento né? secreto da Câmara dos Deputados. Aquilo ali não era pra existir, Não não. é, não. O orçamento secreto. Só que aquilo ali sempre existiu. Olha, você- O Bolsonaro não Deixa eu inventou dizer uma também coisa aquilo pra ali, você. não. Essa Verdade. questão das emendas é uma maneira de se perpetuar no poder. Justo. Pô. É uma maneira de se perpetuar no poder. Aquilo era, em vez de você dizer assim, ó, eu vou mandar tanto para cá, era para você fazer um projeto, o parlamentar fazer um projeto, um estudo do que vai aumentar a renda naquele município, qual é a atividade base daquele município. Exemplo, a maioria dos municípios de interior, qual é a atividade base? Agricultura. Entendeu? É agricultura. Funcionalismo público e agricultura. O que é que você faz? Pega lá a agricultura, vamos arrumar maneiras de empreender e incentivar a agricultura aqui. Trazer mais renda para o pequeno produtor, médio produtor. Vamos incentivar o empreendedorismo para que o município consiga se sustentar. É aí onde eu vou chegar. Para o município deixar de concentrar os empregos em prefeitura, porque o que você está na campanha estadual e a gente acompanha também, né? A gente que trabalha aqui na mídia sabe. Chega numa prefeitura, a maioria ali dos empregos ali vem de onde? Do prefeito, do governo. Aí, quando chega em época de campanha, essa turma vai ter que adesivar carro, votar com balançar o a prefeito. bandeirinha. Às vezes, nem vota com o candidato do prefeito. Vota escondido, tá lá o Escondido. adesivo do político A, mas na hora da urna ninguém... Então, a gente vê que a gente tem muitos municípios, vamos para a questão da Paraíba, 223 municípios. Amigo, quantos e quantos municípios não resolve nada, manda tudo para Campina Grande? Pois é. Aí você pega a medida impositiva, tem as emendas, né? Tem município aí que sem as emendas dos deputados e dos senadores não sobrevive. Não. Aí você pega o município que o cara deve a alma ao deputado ou ao senador que manda o dinheiro para lá. Como é que uma pessoa dessa não vai votar naquele senador ou naquele federal? Chega para o povo, o prefeito, Entendeu? e fala: se o federal e o estadual perder, a gente está derrotado, porque ele é quem manda a verba Você está pra cá. entendendo? É uma maneira de se perpetuar naquele poder. Como é que isso vai mudar?
Como que alguém novo vai ter chance naquilo ali se essa pessoa nova não consegue nem entrar? Reforma política. Eu queria lhe fazer a pergunta. Você defende a questão do distrital, de ser dividido por distritos, a votação, tipo, tua zona, se for a nível estadual, tu é da área de João Pessoa, ser votado por lá e ser cobrado pela população daquela região. Isso já existe, né? Não, existe e não existe. Mas se você for olhar... Porque tem político aqui de Campina Grande que tem muito voto lá. E tem voto lá no sertão, entendeu? Se você vê o trabalho de cada deputado, por exemplo, cada um é no seu curral. É praticamente um distrito. Mas é mais fácil de fiscalizar. É mais fácil o do distrital povo é votar. melhor. Claro que é. Por quê? Porque o estadual que é fechado com esse federal, por exemplo, o estadual que é do Brejo, aí o federal dele é do Cariri. Esse estadual aqui não vai ter voto no Cariri, não. A salada. Porque os caras passam a base. Exatamente. Fecha comigo para federal que eu passo base de lá para você. Eu passo 2 prefeituras, 3. Aí isso ia parar de existir no distrito. E vou lhe dizer outra coisa. Vim para João Pessoa. Vamos lá. Pronto. Mangabeira. É uma cidade. uma A população cidade. de lá é quantos? Rapaz, eu acho que Mangabeira tá com... Mais de 100 mil habitantes, né? uns 120 mil, acho. Não tem nem... Estudinho. Por aí. Vou dar uma pesquisa. Pronto, vamos lá. Pega Mangabeira. A zona de Mangabeira. Vamos zonear a capital. Há uma outra área, eu não sei, eu acho que aqui aquela região de Cruz das Armas ali, aquela outra área ali. Então, cada vereadores ali responsáveis por aquelas áreas. Se o vereador não trabalhar, A área dele que cai. o povo bota pra fora e elege outro da área, amigo. Não fica mais... É isso mesmo, é? Aí. Então, você vê, o cara vai cobrar de você trabalho. Porque o vereador tá ali... Pronto, tá faltando luz, né, nos postes. O vereador cobra. Posto de Mas o saúde. pessoal pergunta até hoje, pô, me elege vereador, aí perguntaram, mas tu é vereador de onde? Ontem mesmo, tu é vereador de onde? Eu digo, não, sou vereador de João Pessoa. Pessoa da grande. Mas Eu, não é eu, grande. eu pedi no voto lá na Lagoa ontem. Mas... A tua zona eleitoral, o povo que vota contigo. não, mas tu é de A tua onde? Eu disse, base. não, pô, o vereador é da cidade, eu sou vereador de João Pessoa. Não, mas qual bairro? Eu disse, não, pô, é da cidade toda. Eu sou vereador da cidade toda. Mas tu fosse votado mais ou menos assim. aonde, Minha na maior cidade? votação foi no bairro do Bessa. Eu tive quase 1000 votos no Bessa. No Bessa. Quase ali a- perto de Cabedelo ali. Quase a metade da minha votação foi lá. A maioria das minhas votações foi na área da praia. Se faz. Mas eu tive voto em praticamente todas Mas a essas... turma que tem... Ô, Igor, a turma que tem um capitalzinho bom, viu? É o voto consciente. É verdade. É o pessoal que vota Porque- e passa 4 anos lhe cobrando. Porque- Tarcísio, não sei o quê, ó, isso aqui tá faltando aqui, ó, rapaz, a rua tal, rapaz, a iluminação, rapaz, a praça tal, tá suja. É lhe cobrando o tempo inteiro. O problema hoje, eu vejo que na periferia, a gente chega lá, faz uma reunião, a gente dá as propostas da gente, quando termina, vem um pede-pede. É. E quando chega o pede-pede pra tu, o que é que você diz? Rapaz, eu vou ser bem sincero pra você. É que nem eu disse no começo, quando é sim, é sim, quando é não. Tu fala na cara. Falo. Durante o discurso teu, quando tu tá se apresentando, Eu tu já vai faço logo dizendo. todos os meus discursos de campanha, todos são Reuni- discursos de consciência política. Antes do cara pedir, tu já tá logo dizendo. Eu digo que Pode. a política não se faz dando dinheiro, a política não se faz dando emprego e a política não se faz com promessa. Eu prometo não sei o quê, eu prometo não sei o quê. Primeiro que a maioria das promessas que os políticos do legislativo fazem não depende dele. Não depende dele. Ele vai requerer. Ele vai pedir, vai solicitar, vai demandar, vai deliberar para saber se vai acontecer. Então, para que tu tá prometendo uma coisa que tu não faz? Entendeu? Já começa errado daí. Segundo, eu pergunto direto, as pessoas que precisam de dinheiro, pede dinheiro a juiz? Pede dinheiro a desembargador? Pede dinheiro a médico? Pede dinheiro a engenheiro? E por que pede dinheiro a político, pô? Por que tu pede dinheiro a político? Porque quando tu tá precisando de emprego, tu pede emprego a político. Tu não pede emprego ao empresário. Ele pega um currículo. Entendeu? Não pede emprego ao dono da grande empresa. Não pede emprego ao dono de um estabelecimento privado. Pede emprego ao vereador. Pede emprego. Por quê? Porque adestraram a sociedade de que o parlamentar está ali para ajudar o povo. Eu falo porque eu já escutei isso. Mas você não foi eleito para ajudar o povo? Eu digo ajudar o povo com trabalho. Não foi com assistencialismo, não foi com emprego. Quando dá para fazer, a gente faz. Já fiz doação de cadeira de roda porque me doavam.
A pessoa que não usava, dá para mim, eu passo para uma que precisa. Doação de cesta básica, já fiz milhares, mas eu não publico. Como é que tu vê esse povo que trabalha com ONG, fica pedindo a doação e se candidata? Mas justamente, Como é que você enxerga esse povo? tá sendo mais do mesmo. Tá sendo... Tá usando, que diz que é voluntário e que faz um trabalho pela causa, mas só fez fazer capilaridade política para se jogar. Entendeu? Porque se você faz pela causa, você faz pela causa. Eu faço pela causa, porque eu só quero o meu salário. Só quero o meu salário. Não peço nada para mim. Tudo que eu vou pedir é para os outros. Então, você vai lá e pede R$100 ao vereador dá 100. Tu acha que quantos pedidos de R$100 o vereador recebe por semana? Poxa, é um bocado. Aí eu recebo um salário, por exemplo, meu salário é R$13.400 líquido. E isso aí eu não escondo, porque quando eu fui eleito, eu publiquei meu contra-cheque no meu Instagram, de vereador, e tá lá no Sagres. Quem quiser olhar, vai lá e olha. Pronto, aí vamos colocar aí 20 pessoas por semana me pedem R$100, dá 2.000, né? O mês tem quantas semanas? 4. Eu vou dar 8.000 por mês, só pedindo assim de 100 em 100 e vou... Vai embora o teu salário. E vai sobrar o quê? Aí se tu não dá o dinheiro, tu é chato. Mas o que dá dinheiro tá tirando de onde? Do salário, é? Não. Aí eu digo Por isso que direto, o pessoal irmão, vai para outras práticas. Né? tá tirando, tá devolvendo o seu dinheiro a você e saindo como bonzinho. O parlamentar que chega lá e paga uma passagem pro atleta. Tu já pensaste se ele paga uma passagem pro atleta, se ele paga 3 passagens por mês, acabou o seu salário, pô. Agora, quando ele mostrar que ele conseguiu a passagem para você através de uma passagem emitida pela Secretaria Municipal de Esportes ou pela Secretaria Estadual de Esportes, aí eu acredito que ele está ajudando o esporte. Foi pela Secretaria, não foi uma doação em dinheiro. Porque toda doação offline, né? Toda doação por fora de dinheiro, esse dinheiro não está saindo do poder público. Esse dinheiro não está saindo de uma demanda justa. Não é para fazer isso. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas têm que estão nos assistindo. Quando um político abdica das benécias que o poder público tem para dar, e quando chega as verbas de gabinete, transporte, auxílio moradia e tal, mas quando chega em época de campanha, não abre mão do fundão eleitoral. Tu não acha que isso é contraditório? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não, pelo aquilo que eu falei aqui, a paridade de armas. Entendeu? Mesmo ele combatendo os benefícios. Mas não é um benefício. Que outros mas não é um usam essa benefício paridade. para o cargo político dele. É exclusivamente para uma situação de campanha. Então eu sou a favor de tira de um, tira de tudinho. Aí a gente não torna o pleito igualitário. Que vai estar um lá com um discurso que não vai usar fundão e o outro lá usando até o talo, usando tudo que tem. Entendeu? Material de campanha para dar e vender. Com 15, 20, 30, 50, 100, 200 pessoas trabalhando para ele. Indo de casa em casa pedir voto, entregando santinho. É desleal demais. Tu colocando R$1.000, R$1.500 de tráfego pago, acaba colocando 30 mil, 50 mil, 100 mil. Como é que tu concorre com uma pessoa dessa? Que o salário dele tá chegando para qualquer salário do estado da Paraíba, o teu chega só no máximo ali na região metropolitana. Vamos lá, um bate-pronto. Legalização das drogas. Tu é a favor ou contra e o porquê? Não, a gente não tem como legalizar a droga. Não. A maconha. Vamos a cannabis. É uma discussão boa pra gente tratar aqui. Canabidiol, eu sou a favor. Isso. Existe um preconceito gigante que mistura as coisas. Certo? O canabidiol não é a maconha. É a retirada do... Tem um nomezinho lá do... Eu me esqueci o nome agora. Tipo o extrato. Certo. E existem pessoas, milhões de pessoas no mundo que começaram a ter uma vida social por conta disso. Pessoas com convulsão. Isso é verdade. Autistas severos. Tem autista que é o autista severo, que ele praticamente não se comunica, ele não consegue, não dorme. E o autista, ele cada vez fica pior quando ele não dorme. Eu sei porque é uma das pautas que a gente abraça no meu mandato, é a questão dos autistas. Que é um problema a ser enfrentado, meu amigo. Entendeu? E que não existe política pública para autista. Então, você pega o canabidiol, você trata pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos, pessoas com autismo, pessoas com problemas epiléticos, pessoas com problemas de insônia. E não é uma droga. Você não está fumando, você não está injetando. Não, droga Quando se torna remédio, é droga. Né? Na farmácia é drogaria. Não é uma droga ilícita. Exatamente. Então, assim, existe uma diferença entre legalizar a maconha e você ter o uso do canabidiol.
Isso aí, para mim, são duas. A legalização de droga, não, mas o canabidiol. A sim. da maconha você acha que não deve Não, legalizar? o Brasil não tem discernimento para isso. O brasileiro não tem condições de ter acesso livre a algo ilícito, não. É a questão do Você, porte de arma. você vê a bebida alcoólica já é lista, já é um problema. Pois né, é. cara? Que eu acho maior do que a maconha. Cigarro, É um né? problema ainda se brincar diretamente, maior do que a maconha. A maconha ela é maior indiretamente. Por quê? Como você falou aí, e eu concordo com tudo, a maconha, ela vicia, o viciado vai ter que roubar para sustentar o vício, e o próprio tráfico, se o cara rouba na zona deles, dá o corretivo e às vezes mata. Então, é um ciclo vicioso, de forma indireta, e ainda atinge a família. O Tribunal do Crime. Exatamente, o Tribunal do Crime, que a gente sabe que tem nas comunidades. Tem comunidade aqui na Paraíba, isso aqui, para você entrar, tem que baixar vidro, ligar a luz de carro. Pode usar capacete. Não pode usar capacete. Ou seja, é um poder paralelo, amigo. Que a gente, infelizmente, a gente está enfrentando isso por falta de política pública de governantes. Eu não vou dizer que é de João Azevedo ou só de Ricardo Não, isso não vem de agora, não. já vem de muito Não vem de tempo. agora, não. E que esse povo aí, eles mandam nas comunidades e o poder aqui ainda entra. Onde o poder público não chega, o poder paralelo domina. Bandido ainda aqui ainda respeita a polícia. Porque se você pegar... você vê um militar fardado indo para o trabalho, aqui desarmado. Não, mas aqui, se você quiser comparar, por exemplo, com o Rio de Janeiro... Não, eu não vou para o Rio de Janeiro, não. Vamos aqui para o estado vizinho, amigo. Rio Grande do Norte. Não, mas ainda Rio Grande do Norte... Os bandidos matam. Não, Eu já assim, vi casos. Mas Eu tenho um amigo mas isso aí lá. depende, pô. Mas isso aí é quando tem o salve, quando existe comando para você matar agente de segurança pública. No Sim. dia a dia você vê o cara chegando em casa fardado, dorme com viatura próximo de casa. Isso no Nordeste não tem ainda não. O único estado que é perigoso você fazer isso é Rio de Janeiro. Até em São Paulo não tem. São Paulo só tem ataque à segurança pública quando existe o salve. Quando existe a ordem dos grandões, como do PCC, por exemplo. Quando não tem, é isso não. Aqui, a gente raramente vê um policial sendo morto por ser policial. É difícil, mas só com assim... Eu já vi muito lá no Rio Grande do Em Norte. situações de assalto, aí é quase generalizado no país inteiro. Descobriu que você é policial no assalto, provavelmente... Eu estava conversando com um aqui, já estamos chegando na parte final, eu estava conversando com um PM que estava fardado, foi pego pelo elemento surpresa, que é o que os bandidos se aproveitam, escalou ele lá, levou a arma dele, o outro disse, atira. Aí o mais malandro disse, não, se eu atirar ele aí, a polícia vai caçar a gente. Agora tem que saber de uma coisa, isso aí é um... É uma caixa de isso marimbondo. Isso é um ditado, mexeu com um, mexe com tudinho. Isso é verdade. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de ser operações especiais. Se mexer com um dos nossos, a gente vai buscar. Pode estar debaixo da saia do cão, a gente vai buscar. Pois é. Pode custar a vida de todos os outros que ficaram vivos, mas a gente vai buscar. E os bandidos têm medo disso aqui e respeitam muito lá. Mexer com um policial, a gente vai atrás. A gente vai atrás, mas não vai deixar barato, não. E se mexer como normalmente chama, né? Com caveira, que é informado em COES, que mexer com operações especiais, aí não mexa não, meu irmão. Que aí é o maribondo junto com a abelha, junto com tudo que não consegue segurar. Vamos lá, tuas considerações finais, você vai se dirigir para o nosso... Antes das considerações finais, Ricardo. Falta 5 minutos, viu? Rapidinho. Ele já tem ele é o estadual, Messi é o federal, o Pastor é o senador, o Bolsonaro é o presidente e o governador dele, quem é? Tem que perguntar a comadre Florzinha, se ela disse. Comadre Florzinha. Você não vai conseguir não, jovem. Você não consegue essa informação. Mas tua chapa entra. Eu passei pela disciplina de técnicos de interrogatório e entrevista no meu curso de operações especiais. Os instrutores sofreram. Mas tem os análises comportamentais aí na rede social que podem encontrar e dar opinião. Não, eu acho que o telespectador, o ouvinte já sabe mais ou menos qual o governador. O web espectador. Sabe o web sabe espectador. Não. Eu vou depositar o votinho lá e ninguém vai saber em quem eu vou votar, não. Para segundo turno, eu levanto a bandeira de alguém. Pronto. Segundo turno, eu não me ausento, não, porque um dos dois vai ser. Vamos lá, você vai se dirigir para você vai pedir o voto, né? E aí, as considerações finais. Então, pessoal, para vocês que querem realmente ver dias melhores na nossa política, a gente primeiro tem que organizar o nosso quintal de casa, né, que é o nosso estado, nossos municípios,
para daí sim a gente poder consertar o país. E eu vim para a política buscando esse objetivo. Cansado de reclamar em casa e sedento por mudança para que eu deixe uma cidade e um estado melhor para minha filha e para meus netos, porque eu sei que eu não consigo pegar, nem eu acho que um pouquinho dessa mudança a gente ainda não consegue. Mas se a gente não começar de agora, nem nossos filhos, nem nossos netos vão conseguir. Então, se puderem me dar a oportunidade da confiança do voto, para que eu desempenhe o mesmo trabalho que eu venho desempenhando em João Pessoa pelo estado, e aí uma coisa eu vou garantir de vocês, honestidade e trabalho. Então, votem em Tarcísio Jardim, 11007. É só lembrar do James Bond, né? O 007, que fica facinho de lembrar. Já tem um gatilho aí. Pessoal, somos gratos a todos. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação. É muito importante, né? Eu peço a você também que faça isso. Vamos cobrar, viu? Para você se inscrever e estar sempre acompanhando o podcast Papo Informativo. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.